Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Moda. E o nosso entrevistado hoje é o nosso querido professor Felipe Eiras. Eu sou Rafaela Medina. Eu sou a Patrícia Lima. Felipe, conta um pouquinho pra gente, primeiro sobre você. Tá, eu sou Felipe Eiras, eu trabalho com moda, sou professor aqui da universidade. Não precisa dizer idade, isso é um detalhe que a gente não precisa falar, obviamente, a gente tem um ano... A idade que você acreditar que eu tenho, eu tenho. Eu sempre sou dessa filosofia. É bom. Eu acho, eu vou adotar. Eu adotei isso há muito tempo. Eu minto em muitas coisas pra poder mentir a idade. Mentiras muito sinceras trabalho. interessam. Mas é sério, outro dia foi muito sério. Eu tava batendo na mesa falando sério com o Robson. Eu falei assim, é porque eu tenho tantos anos. Ele falou, Felipe, presta atenção. Eu disse assim, gente, eu minto tanto que eu já não lembro nem mais a idade direito, e era sério. E eu achava que eu tinha aquela idade, eu não tenho. Mas não era uma discussão, não, né? Não, era tipo... Se fosse uma discussão, acabou a discussão. Não, mas era isso. Então, que mais? Eu sou casado, eu adoro cinema, eu adoro música, eu adoro arte, é o que vale na vida. Eu sempre falo isso. Eu adoro viajar, mas eu gosto de viajar para conhecer arte, para conhecer coisas novas ou coisas que eu já li. Eu adoro pesquisar, eu adoro entender como é que o ser humano funciona, porque o ser humano é uma das coisas mais absurdas que existe na face da Terra. E eu não estou dizendo isso pro bem, eu estou dizendo isso pro mal, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. Eu ainda não decodifiquei quem é esse ser e eu acho que eu vou morrer sem decodificar. Está estudando o ser humano, já concluiu quantos porcentos assim que você acha mais ou menos que você entendeu? Não tem, amada. É um negócio muito louco. Então, assim, são interesses assim que eu tenho. E a arte, ela reflete, a música, ela reflete. Mas eu ouço de tudo, depende do dia. Acho que meu vizinho deve achar até que eu sou maluca. Tem dia que eu acordo ouvindo Gal Costa e dia que tá Ariana Grande. Mas acho que todo mundo tá assim, até com essa retrospectiva do Spotify, tá muito louco. Gente, eu falo, meu vizinho deve achar que eu sou muito louco, né? Aí você fica embaixo do chuveiro ouvindo isso e fazendo lip sync. A minha mãe sempre gostou de fazer roupa. E ela começou a contratar uma costureira pra ir lá em casa. E era Zezé o nome dela. Aí a Zezé começou a ir lá em casa, já tava tipo, pré-adolescente, devia ter uns 13 anos. Aí eu começava a ver ela cortando a roupa, só que o que me chamou a atenção é que ela transformava um objeto bidimensional em tridimensional. Sério que eu pensava isso com 13 anos, que eu falava, gente, como é que ela recorta um tecido plano e transforma isso num quebra-cabeça que você veste? Aí um dia eu parei, sentei na frente dela, minha mãe, você tem que estudar, senão deixa eu ver. Aí eu vi como é que era a manga, eu disse, a manga, a cabeça é redonda, por que isso é redondo? Por que isso é redondo, Zezé? Eu disse, porque isso tem a diferença daquela. Ela foi me explicando, e eu achava aquilo fascinante. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, quero tentar fazer um negócio pra mim. Aí eu fiz uma peça de roupa. A primeira peça eu tenho guardado até hoje. É um camisão de flanela com uma manga, que era uma perna de calça jeans que eu tinha cortado. Eu achei aquilo revolucionário. Com 14 anos, mas Sim, gente, mas pouca gente tem essa coragem. Fez uma roupa, cortar uma calça gente, jeans. Mas só assim, olhando a Zezé. Não, mas eu não montei não. Eu pedi pra Zezé montar. Calma. Eu ainda não tava nisso. Calma. Montou, aí eu criei a roupa, fiquei assim, tá. Aí aquilo foi crescendo. Cheguei no colégio, não achava nenhum interesse, queria fazer artes plásticas. Meu pai, não vai fazer artes plásticas. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí tinha um negócio, uma regra no meu colégio, era que se você não passasse pra nada que tivesse uma faculdade pública, você tinha que fazer prova final. E eu não era muito bom em química e física, né? Principalmente química. E aí eu falei pro meu pai, disse, já sei, vou me inscrever num curso de uma paga, que se eu ficar, ele disse, não, você não vai ficar de prova final, você vai passar pra uma pública. Mas caso aconteça... bom, ele disse, então o que você vai escolher? Eu disse, pai, tem 3 opções, turismo, relações internacionais e moda. Você acha que moda tem mais a ver comigo? Eu disse, sério? Aí quando viu sério, eu falei assim, babou. Eu disse, babou. Meu Deus. Ainda bem que você não botou outras opções. Se você tivesse colocado direito e medicina, não ia ter mas nem queriam, disputa. isso foi um inferno Sim. no colégio. Chamaram meu pai e minha mãe, porque teve o primeiro simulado, eu tinha pontuação pra passar pra qualquer coisa na área de humanas. Você já estragar seu futuro, seu filho tá jogando tudo privado abaixo. Foi um drama danado. Tá bom, aceitei. Aí fui fazer comunicação, na época era comunicação social, você podia escolher a área, isso tem anos. Aí eu não passei de primeiro, fui pra repescagem da UFRJ.
Aí foi a minha deixa. Falei, viu, eu vou ter que fazer a prova final. Então eu vou ter que assumir tudo pra fazer moda bonitinho. Vou ter que ir lá. Aí eu falei, né? Aí quando veio, ele falou, então faz o seguinte, vai tentar um outro pré-vestibular pra você tentar. Eu tinha gabaritado história na UF e na UFRJ, a prova específica. Ele falou, você vai fazer história. Eu falei, Gente, oi? tudo pra você não fazer moda. Aí eu falei, cara, isso não vai rolar. Eu me lembro que na véspera eu fiz a primeira etapa da UERJ e tudo. Aí eu me lembro que nisso já tinha saído o resultado e eu não tinha falado pra ele, porque eu tinha passado também pra escada da UFRJ. E depois, quando ele descobriu, ele ficou um pouco chateado. Com certeza. Né? Mas eu não queria fazer comunicação social. Aí, o que aconteceu? Na véspera, eu me lembro que eu acordei ele assim de madrugada. Pai. Ele falou, o que foi? Na época eu tinha um mocassim, sei lá o que era, laranja. Eu falei, eu olhei pra aquilo e falei, não vou dar aula com um negócio laranja desse. Vamos chamar de bozo. Na sala de aula não vai funcionar, cara. Não vou dar aula pra adolescente a minha vida, cara. Acordei meu pai de madrugada e falei, pai, vai rolar. Nem precisa acordar cedo, não vou fazer a parte 2 da prova antes. Então é isso, você vai jogar seu futuro pelo lixo. Eu disse, voa. Ele disse, então você tem certeza que você vai arrumar um jeito de trabalhar para fazer faculdade. Aí fui eu arrumar um emprego no shopping de vendedor, que aí eu tinha que tirar tudo. Tinha que tirar anel, brinco, tudo, que era uma loja super tradicional de terno, tipo Via Vêneto. Na época era tipo isso, não era essa loja. Aí eu falei, cara, o que eu tô me metendo? Aí fui eu, todo sem jeito, tímido, para vender terno como extra Natal. Aí comecei. Juntei uma grana, entrei na faculdade. E aí, foi indo, né? Mas que, assim, o interesse... Que a pergunta era, acabei que eu fui parando do outro lado. O interesse basicamente foi esse. Foi de ver como é que a roupa era feita, eu tinha muita curiosidade. Aí nisso, nesse meio tempo, quando eu já tinha lá meus 17, 18 anos, eu falei pra minha mãe, me põe no curso de corte e costura. Ela falou, você é tão inteligente, velho, lê o Manual da Máquina e aprende. Eu li o Manual da Máquina e aprendi. E aí fiz uma bolsinha, com zíper e tudo. Aí ela me olhou, eu disse, não disse que eu queria, o que eu quero eu faço. Aí eu comecei a costurar a bolsa pra vender também, fazer de tudo. E o tempo todo você sentia, te dava vontade de desistir, mas tinha alguma coisa dentro de você que falava, Sim. não desiste, vai dar certo. Porque assim, parece um monte de empecilho, né? O seu pai não queria, a sua mãe também, não vou botar no curso, você aprende, você ir para uma loja que você não tinha muito a ver para vender terno. Eu imagino que, agora contando, a gente conta Engraçado. de forma leve, mas lá, naqueles momentos de você indo, no Amada. transporte... E não ter certeza se era aquilo que ia me dar dinheiro na vida. Se aquilo ali eu vi o resto da minha vida que eu joguei fora todo mundo. Porque é exatamente Sim. isso que a gente quer aqui. Aquilo Saber como ali- que é, como que vai ser, Mas eu né? passei, E no como meio da minha já- faculdade eu ia largar. Eu fiz um trabalho que era de artes plásticas, que eu fiz uma luminária toda com veludo retorcido e queimado. Aquilo ali deu o que falar, porque ficou um negócio, os professores acharam aquilo incrível. Eu falei, cara, eu tô na área errada, minha área é artes plásticas, não é moda. E eu comecei a ter E eu não podia falar em casa, porque eu já tinha convencido todo mundo que era moda. Aí você já trocou e apareceu volátil. O convencimento. Se eu virasse e dissesse, eu estou eu só falava a palavra o D da dúvida, eu tava fuzilado dentro daquela casa. E eu segurando a onda lindamente de tipo, nada acontece. E foi. Eu terminei a faculdade, mas quando eu terminei eu vi que era aquilo. E isso eu tinha certeza. O que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia, não. Pela trajetória, a gente já sabe que você teve certeza, porque você veio galgando esses degraus Sim. e se mantendo ali, não importa o desafio. Sim, assim, não é fácil. Eu abri mão de muita coisa. Na faculdade eram 3 anos na minha época. Eu ia ver filme uma vez por mês quando ia, porque o dinheiro era todo pra faculdade. Eu botei uma meta e um objetivo e eu disse, é esse que eu quero pra minha vida, é isso que vai ser. E assim, tem umas coisas que quando eu encasqueto, né, isso até... Eu ontem perguntei isso em casa, né, porque eu tava com medo de uma pergunta dessa. Aí eu virei e falei assim, o que você achou mais esquisito quando você veio morar comigo? Eu perguntei pro Robson falou assim, cara, você encasqueta com umas coisas às vezes, que você cria mini obsessões, que você fica com aquilo na cabeça o tempo todo. Aí isso me veio agora, até quando eu tô falando. Porque eu disse assim, não, eu vou dar um jeito disso fazer certo na minha vida. Como ia ser, eu não sabia. Mas aí, enfim,
fui batalhando ao longo da faculdade. Na faculdade eu tive muita dúvida, depois da faculdade eu tive muita dúvida. Às vezes eu ainda penso, eu disse, será que é só moda? Será que não tem outras coisas agregadas a ela? Outras camadas que eu fui agregando, que são esses meus interesses por música, por arte, por uma série de outros elementos? Tem, não é uma coisa só. Sim. Porque hoje, o que eu acho cruel você fazer com o adolescente, dizer o que você vai escolher pro resto da sua vida, não é uma coisa. São um conjunto de interesses que estão interligados. É isso que não é falado e que eu tento às vezes falar. Mas tu fala isso pra um menino, uma menina de 17 anos, buga a cabeça da criatura. Sim. De pai, eu vou ver corpo pro resto da vida porque eu vou ser médico. Não. Você às vezes vai parar em outra área, você vai, sei lá, um dia falar sobre educação sexual, por que não? E dentro da própria profissão tem um leque, né? Eu acho que isso tem melhorado, assim, agora as pessoas, elas entendem que elas não precisam ter uma profissão pro resto da vida. Tem várias pessoas que elas têm 3 profissões em áreas completamente diferentes e assim você consegue até explorar áreas que são como a moda, mais artísticas que normalmente são deixadas como, um hobby. Quem nunca ouviu? Por que você não deixa isso para um hobby? Por que você não faz uma coisa mais séria eu ouvi isso a antes? vida inteira. Não, eu vi que eu tinha que fazer uma faculdade séria para depois virar isso, né? Mas exato. Faz parte. Faz parte muito. Mas agora tá aqui, maravilhoso. Gente, maravilhoso é ótimo. Mas E como é que foi esse início na faculdade, Felipe? Foi louco. Foi louco porque tem vários fatores. Primeiro, meu pai ficava falando que eu ia apanhar. Que iam descobrir que eu era gay, que ainda teve isso, né? Tem o fator ser gay, né? Que aí eu tinha avisado é ótimo, né? Porque eu tinha comunicado, né? Assim, eu conversei com meu pai primeiro e falei, pai, olha, tem uma coisa que não funciona, acho que como tinha que funcionar, né? Aí ele ficou meio conversando comigo umas coisas e depois a minha mãe soube. Quando foi com a minha mãe, essa história é engraçada. Porque foi Ela foi depois? Foi. Eu tinha que conversar com alguém sã. Depois a minha mãe era insana. Eu não podia falar com ela. Contando que depois que eu terminei com meu pai, de falar tudo com meu pai falou, só me faz uma coisa, não fala com a sua mãe. Nossa, gente, a gente já tinha normalmente é o contrário, exatamente. Deus que me perdoe, a minha mãe... E a cena foi a pior possível, era tipo cena de filme de Almodóvar. Eu não tô brincando. Foi assim, a gente tava no meio de uma discussão, a minha irmã namorava um menino que fazia bullying comigo no colégio, e eu falei que ela podia namorar qualquer um menos ele, e ela foi nele, né? Tinha que ser. Aí eu me lembro que a gente tava brigando assim. Aí eu falei, não, mas isso tudo, não sei que você tá tendo uma relação ruim com a tua irmã, né? Isso foi porque meu pai falou que eu sou gay. Quando eu falei isso, ela olhou assim, como? O que o seu pai, o quê? E ela soltou um palavrão que eu não posso falar agora. O que o filho, eu falei, aí eu disse, do teu pai sabe e eu não sei. Eu falei, caraca, ele não falou. Eu falei, Aí eu ouvi 3 anos. Com certeza. Aí disso, na faculdade, ela até falou, se você não fosse gay, eu apoiava, mas como você é gay, eu não vou apoiar. Ué? Porque era o óbvio. Que aí todo mundo já calculava. Gente, quando meu pai chegava e falava a minha profissão, meu pai demorou muito tempo pra falar a minha profissão. Eu já tava assim, quase no final da faculdade, quando ele falou que eu fazia moda. Ele falava pra todo mundo que eu fazia design. Ele não falava de cara. De quê? Era design. Era design, mas não falava. Por quê? Porque quando você chegava, o que seu filho faz? Design de moda. Gente, existe um estigma horrível. Que eu acho horroroso, eu não acho que seja uma verdade. Mas muita gente acaba pré-julgando, a profissão via na frente de muita coisa. Isso porque ele achava que se ele falasse que você faz design de moda, todo mundo ia saber que você é gay. Então ele na cabeça, meio isso. Então assim, cara, era confuso. Era muito confuso isso dentro de casa. E quando eu comecei, meu pai falava, toma cuidado, podem te bater, podem isso, o mundo é ruim. Mas ele não fazia de maldade, ele fazia com muito medo. Com preocupação. Então eu comecei a faculdade, tipo, de bermudinha, camisa polo e tênisinho, assim, do tipo, e aí, tudo bom? Bem hétero. Não, amada, nunca consegui fazer esse personagem bem na minha vida. Eu faço vários, mas o hétero, ele não sai bem, não. Eu nunca consegui enganar muita gente, ninguém. Não consegui. Aí ele falava isso e eu começava muito assim, né?
sempre com medo, porque eu sofria muito bullying no colégio, então eu não sabia como é que eu ia interagir com as pessoas, eu tinha medo de sofrer de novo. Sim. Aí eu fui achando um povo que falava a minha língua, fui começando a ver umas coisas que... Aí eu digo que a faculdade, ela me deu o seguinte, eu tinha vontade de enfiar tesouro nas minhas roupas e mudar, a faculdade me deu a coragem para fazer isso, eu comecei a mudar e foi muito importante na formação de quem eu era, de falar quem eu era, que eu era gay, que era... Enfim... Expor a sua identidade real, a sua Exatamente, quem era a pessoa, quem era o Felipe. Sim. Então a faculdade, ela ajudou a vir com essas camadas por cima disso e foi muito significativo. Eu sempre falo e eu não minto para vocês, foi a época mais... Não que eu não seja feliz hoje, eu não quero que ninguém entenda isso, mas foi uma das épocas que, quando eu lembro no contexto geral, foi uma época que eu passei muito perrengue, mas eu era muito feliz. Eu gostava de fazer faculdade de moda, eu gostava muito de estar ali. Você associava a liberdade também. Isso que eu ia falar, a liberdade de ser quem você é. E era o que eu queria fazer desde criança, porque eu gostava daquilo. Apesar de eu nunca brincar de boneca, nem nada tão de roupinha, não. Eu brincava de construir, eu brincava de Lego. Eu sempre gostei de transformar bidimensional em tridimensional sem saber. Que é por isso que eu trabalho com modelagem. Era. E era uma matéria que eu gostava muito na faculdade, era modelagem. A primeira coisa que eu me lembro que eu cheguei na sala de aula, e a professora que me deu aula, depois eu tive o prazer de trabalhar com ela, que foi a Celina, ela falava assim, eu cheguei no primeiro dia, ela ensinou a saia básica, eu falei, eu quero fazer torto. Quero ser torto como? Eu disse, torto! Sim, sim, quero isso. Ela disse, calma, primeiro você tem que aprender a fazer o direito, para depois você desconstruir o que você está fazendo. Essa frase ficou para sempre na minha vida. Eu falei assim, realmente, como é que eu vou desconstruir uma coisa que eu não sei como é que constrói? Então, eu comecei a pensar nisso, e modelagem era uma matéria que eu gostava muito, porque eu queria aprender como é que fazia a roupa, para poder mudar a roupa, porque eu me questionava uma série de coisas. Eu começava a questionar por que era aquilo era uma roupa de homem, aquilo era uma roupa de mulher, por que aquilo era feito dessa forma, por que aquilo era feito daquela outra forma, como isso era feito. Esse barulho. Não tá pegando muito o microfone, não. Não. Então, como é que aquilo era feito, como é que aquilo não era feito. Só que eu tinha, assim, muita vontade de tentar aprender. E a modelagem era um escape que eu tinha, assim. Eu gostava da aula de história, gostava de desenvolvimento de coleção, eu gostei muito. Que eu comecei a ver lógica, como é que funcionava, que tinha que ter uma cadeia para desenvolver uma roupa, que uma tinha que conversar com a outra, que elas tinham que ter unidade, que elas tinham que ter cartela de cor. Isso eu gostava de fazer. Né? Mas eu comecei a trabalhar desde cedo na faculdade, assim, antes do shopping. Depois eu consegui meu primeiro emprego com desenho técnico, fazendo desenho técnico. Eu não tinha feito a matéria de desenho técnico, eu menti. Falei, fiz, eu super fiz. Aí eu nunca que eu liguei, mentiu no currículo. Eu me lembro que eu liguei, eu passei, aí de segunda-feira você começa... Não, você pode começar amanhã, era tipo assim, quinta. Era uma quarta, era uma quinta, assim. Eu falei, você não pode esperar até segunda só pra organizar minha vida toda, meus compromissos, tudo. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu liguei, eu não tinha celular na época. Eu liguei pra uma amiga minha e falei assim, pelo amor de Deus, me empresta tudo que você tem de desenho técnico, é o meu trabalho de desenho técnico, eu não sei fazer isso! E eu aprendi. E cheguei lá, assim, do tipo, sei fazer desenho técnico, sei fazer desenho muito técnico. Bem. Muito bem, camisa. E fiz direitinho, tá? Eu, quando saí de lá, ele ficou super chateado. Porque eu queria ir para outro estágio na área de estilo, que eu queria testar tudo. O meu pai tinha uma frase que era engraçada. Ele dizia assim, Felipe, você já rodou mais empresa na faculdade do que eu a minha vida toda. E estava em que período? Segundo. Passada. A gente no... Segundo período. Eu consegui estágio no final do... Foi no final do segundo período. Foi no final do segundo período. Aí no terceiro eu estagiei, no quarto eu estagiei, no quinto eu estagiei, no sexto não. Que era o período final, porque eu tinha feito a poupança para não trabalhar, porque eu queria me dedicar ao meu TCC. Porque tinha uma bolsa de estudo fora e eu queria ganhar a bolsa. E também porque é difícil conciliar trabalho e faculdade. Sim. Eu às vezes não fazia exatamente o que eu queria. 100%, por dinheiro, por uma série de coisas. Dinheiro era um fator, assim, fundamental. E teve coisa, assim, que eu me virei em 15, mas fiz roupa. Tem umas histórias... No segundo período você já estava estagiando... Tudo bem, estagiando, trabalhando num negócio que você nem sabia. Era meta, e eu botei isso e falei, cara, vai ser. Mas tinha umas coisas, assim, na faculdade que eram bizarras, assim, tipo... Era muito nichado na época, então...
bem concorrido, assim, mas eu tentava. Mas essa coisa do dinheiro eu acho que acontece em muita família, porque eu tenho essa impressão. Se você fala assim para os seus pais, vou fazer direito, cara, eles dão um jeito de pagar a faculdade que seja. Sim. Agora, quando é para um ramo artístico, a pessoa tem que se virar para conseguir seguir o sonho dela. Isso já vem de muito tempo. Eu achei que agora Eu acho que tava está mais melhorando, leve. mas ainda não sei. acontece muito. depende muito da cabeça da pessoa. Mas, né? não, mas depois que, assim, teve o primeiro desfile, que tinha desfile todo semestre, meu pai deu uma acalmada, minha mãe também, porque foi, tipo, parecia colégio. A professora foi falar com meu pai, com a minha mãe, dizendo, seu filho é ótimo, Aí já deu maravilhoso. aquele- Aí já fica aquela coisa, meu filho. Aí vem o orgulho, né? Sim, aí vinha isso, aí deu uma amenizada. Mas, Por isso que o desfile é tão importante. Você Pra também mim, luta é. tanto pelo nosso desfile, né? Porque isso mudou muito a minha vida real. Assim, meu pai, eu me lembro que ali ele deu uma calma, principalmente a minha mãe deu uma acalmada, assim, eles viram, eu lembro disso, eu me lembro dele conversando comigo, ele vendo que eu tinha interação com as outras pessoas, as meninas indo lá pra casa fazer trabalho de grupo, aí ficava uma zona, ele não entendia nada. Era mais engraçado que assim, era muito engraçado isso na época que a casa do meu pai estava em obra, né? Aí, assim, tinha um monte de gente trabalhando em volta no quintal. Aí saía eu, mais duas meninas, mas não sei o quê, mas não sei o que lá, tudo de um quarto. Eles ficavam olhando, assim, porque todo mundo com cara de quem dormiu. E um monte de coisa presa no cabelo, porque a gente dormia literalmente no meio do trabalho. Isso aconteceu comigo há uma semana atrás. Sim, mas, gente, quando vocês falam essas histórias pra mim, eu entendo, eu passei exatamente por isso. E era assim, era divertido. A gente pegava o ônibus atrasado e dizia, a gente vai se atrasar pra aula de fulano. Fulano não briga tanto não, então vambora. Entrava todo mundo no ônibus e ia embora. Era assim. Então, é a mesma história. Só que hoje eu tenho outro prisma, eu tô do outro lado da sala, né? Mas eu entendo. Acho que é por isso que é tão importante você ter sido aluno de moda, porque você sabe o que a gente passa e você luta também pela gente. Eu tenho mais empatia. Não é porque eu não tenha empatia ou que uma pessoa que não fez moda não possa ter empatia. Mas é que você entende, às vezes, aquele drama que você fala assim, mas, gente, faltou o botão. Aí você tá, alguém que tá de fora, mas é um botão. Aí quando eu falo, aí que eu só penso, o botão. Eu sei que é o drama do botão, mas às vezes pra quem tá de fora é só o botão, mas na tua cabeça já tem tanta camada pra chegar naquele botão, que o botão foi o estopim pra você sentar no chão e chorar. Sim. Isso é real, eu sei que é assim. Então eu sei como isso funciona, entende? É meio que eu olho assim e falo, cara, eu vivi isso. Tem vezes que eu vou pra casa aí e falo, gente, o fulano tá muito ferrado, gente. Tadinha, ela vai dormir a noite inteira. Ela não vai dormir a noite inteira. Aí chegando no dia seguinte, um zumbi aqui. Fala, você não dormiu, né? Não dormi não, professor, mas terminei. Mas é porque eu já sei como é que funciona o processo. Às vezes eu chegava em casa e falava, cara, eu não vou dormir. E ficava a noite toda costurando. Então a faculdade transcorreu assim, você trabalhando para pagar e conseguiu. Consegui. E você foi transformando a cabeça dos seus pais também. Eu não sei se durante a faculdade? transformando, eu acho que eles foram se adaptando com a ideia, porque também é difícil. E eu rompi uma expectativa muito grande. Eu era tipo aluno CDF, sabe aquele aluno que ganhava prêmio, que ganhava dinheiro porque estava entre os melhores. Era meio assim, eu era muito obstinado, né? Eu Era muito... não, né, amado? Tem uma história que é muito engraçada, essa, pra você ver como é que eu gostava de moda. Eu fui pro colégio, eu tinha 15 anos, fui pra esse colégio. Minha mãe queria que eu fosse pro colégio, que eu fosse passar pra um monte de coisa, não. Aí então, fui pro raio do colégio. Aí tinha um quadro de honra do colégio, que eram os 10 melhores alunos por série. Eram 1.200 alunos. Aí eu virei pra minha mãe e disse, mãe, eu quero uma mochila de couro pra vir pro colégio, porque eu quero vir com uma mochila de couro muito... Eu quero vir com uma mochila diferente de todo mundo, porque eu não quero vir com essas mochilas horrorosas, não. Ai, meu Deus. Aí ela virou e falou assim, tá bom, se você estiver em primeiro lugar do quadro... Eu falei, de 1.200? Ela disse, você não vai fazer um esforço? Eu vou fazer outro. Gente. Eu fiquei em terceiro. Não ganhou a mochila? Não, primeiro não é terceiro, foi a resposta que eu Mas vi. tentou muito. Ganhei um tênis de consolação, mas a mochila não ganhei. Mas eu já queria, mas eu era obstinado, eu queria a mochila, eu não queria ser primeiro, eu queria a mochila. E ela sabia que era assim. Contando que quando eu saí do colégio eu tinha uma pontuação alta por conta das minhas notas, eles davam dinheiro pra você. Eu me lembro que eu comprei um casaco
Não comprou mochila? Não, mas a mochila já não tinha mais graça. Já tinha passado. Já tinha passado a mochila. Eu queria um casaco que era de couro uísque. Eu queria muito aquele casaco. Eu comprei o raio do casaco. Né? Eu comprei feliz. Meu pai, você vai gastar esse dinheiro todo num casaco? Eu disse, eu quero o casaco. Gastava mais se tivesse. Mas eu não tinha. Eu nunca tive Objeto esses de problemas. E o desejo. mais engraçado, quando eu era menor, eu via assim, porque o dinheiro não é seu. O dia que você tiver teu dinheiro, eu falava assim, quem tu não nunca sabe. ouviu? Eu também. acho. Eu pensava, o dia que eu tivesse meu dinheiro vai ser mais ainda. Eu também isso. As besteiras que eu faço, eu falo assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu depois tem coisa que eu compro, eu olho e falo assim, Felipe, o que você fez, cara? E o Robson, quando vê as coisas que você compra, ele curte? Ele fala, Ele Felipe, respeita. Não, no início ele achava muito louco. Ele achava muito louco, porque ele falava assim, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe. Aí eu falava assim, Robson, aí depois ele entendeu. Agora ele vê a felicidade da pessoa, Sim, ele parece sim, criança. Você falou, isso é alegria, gente. Quando você bota Mas eu aquela fico, roupa, alegre, você fica... eu fico alegre com várias coisas, tá? Não é só Acho com que eu isso. fico com roupas e Não, bolsas. eu fico com roupa, com Roupas e vela. bolsas e sapatos. Não, olha, Tudo com existe objetos aqui. de decoração, com vaso, com jarra. Eu fico feliz com tudo. Sim. Comprar me deixa feliz. se apaixonou, aquilo ali vai te fazer Eu feliz. fico infernizando até conseguir um negócio. É sério. Eu acredito, E não Felipe. comprar te deixa infeliz. Às vezes não, Não, comprar. não. Às vezes sim, eu penso, nossa, tô com essa caneca, a caneca que eu queria era aquela e eu não comprei. Eu fico pensando no que eu não comprei, que eu não estou fico infeliz usando. por não ter eu comprado, fico. Você vai não. mudar isso, é que você é muito... Não fico infeliz, vai mudar não. esse olhar, Mas eu fico breve. feliz Cadê a quando jaqueta que eu quando não consigo comprei? uma coisa. Agora até sem brincadeira, eu fico feliz quando eu consigo uma coisa que eu quero. Isso eu fico muito feliz. Ai, mas isso é bom, né? É, porque e tem coisa assim, por exemplo, ganho premiação em trabalho, é presente, eu não pago conta. Premiação nunca, não interessa, pode, tá apertado, não interessa, a premiação é Premiação é presente. prêmio, mentalidade, É prêmio, eu exatamente. fiz por merecer, é pra mim. Então eu gasto como eu quero. Isso aí. Então, nisso eu sou meio chato com essas coisas. Não, mas eu acho que é legal. É a mentalidade correta. Não sei se é correto, mas eu faço assim porque eu acho que é pra mim. Aquilo ali é pro Felipe. É. Aquilo ali, o dinheiro tá escrito para o Felipe Eiras. E é premiação. Premiação. Igual a prêmio, não é igual a Sim. boleto. Sim. Real. Felipe, quais eram suas matérias favoritas na faculdade e qual a diferença de como você entrou e como você saiu da faculdade? Jesus. Então, eu gostava de realmente modelagem. Eu adorava modelagem. História da moda eu gostava. Desenvolvimento e planejamento de coleção eu gostei muito. Eu gostei muito de fazer o projeto final. Eu gostei muito daquilo. E a diferença foi que era um Felipe e outro Felipe. Era assim, só pra você ter uma ideia, o Felipe que entrou, ele entrava de bermuda, tênisinho e camisa polo. Que saiu, ele saiu com uma gravata torta, no dia com um saruel enorme, ao estar e com uma cara, com a roupa toda deslambida, pra coisa que a minha mãe olhou assim, você vai com um cadarço amarrado na sua calça pra sua formatura? Eu disse, vou. Tô afim. Então saiu essa pessoa. Saiu o Felipe. Sim. Saiu uma pessoa que era mais autêntica, eu acho, que era menos formatada, assim, menos preocupada com muito padrão, eu acho. Sabe uma coisa legal que a gente falou quando o Simão veio aqui? O lance das pessoas que se trocam aqui na faculdade. Sim. Isso, cara, isso é muito incrível, Sim. você sentir... Porque a faculdade é o lugar que permitia você fazer isso. Porque ninguém... Cara, era meio como assim... Na faculdade todo mundo já esperava isso. Então, pra quê? Então, não tinha muito isso, sabe? Eu me lembro que tinha uma coisa muito boba na faculdade, que todo mundo usava Havaianas. A Havaianas estava começando a ser hypado. Então, todo mundo usava Havaianas com tudo. Vestido de noite, início dos anos 2000. Aí, eu me lembro que a primeira vez que eu andei na rua de Havaiana, assim, tipo, arrumado. Gente, eu me sentia tão cool. Mas tão cool. Amo! Tão, assim, do tipo, gente, eu tô de Havaiana, eu tô igual. E assim, gente, aí hoje eu paro pra olhar e disse, gente, eu ficava com o pé sujo. Mas tudo bem, tava valendo? Sim. Tava valendo, né? E isso até sair da faculdade. Aí quando eu saí da faculdade, bem, aí vamos voltar, né? Quando eu saí da faculdade é que também começa aquela coisa de trabalho, de não trabalho, enfim. Sim, esse caminho é muito importante. Sim, é assim. Porque a gente também quer saber o que a gente espera, né? Então, eu tinha um lance a mais, né? Eu queria o raio da bolsa. E você tinha várias condições para ganhar essa bolsa. Você tinha que ter
nota mínima no TCC final, no projeto final 8,5 geral. Calma, uma bolsa para o intercâmbio, só para explicar para os nossos. Isso, Uma uma bolsa bolsa para o para o intercâmbio. E assim, era através da faculdade? Através da faculdade. Sim. Aí era para Paris e eu queria para Paris. Tinha Paris e tinha Lyon, eu queria Paris. Aí eu trabalhei para conseguir essa bolsa. Consegui a bolsa por conta disso tudo. Mas só que assim, meu projeto já começou partindo de 8 na primeira banca, porque eu tinha esquecido de fazer o book técnico. Aí eu ia até trazer, eu achei meu book técnico inteiro. Até hoje ele tem 20 anos. Tava lá, desce calhamaço, assim, eu tinha esquecido. Mas minha nota partiu de 8. Eu falei, cara, eu tenho que tirar 10 na próxima, porque senão eu não participo nem disso. Tirei 10 na seguinte, beleza, tudo certo. Não ficou média 10, ficou 9,9, 9,8. Mas a média tava, já tô dentro, vou pra entrevista. Aí fui pra entrevista. Cheguei lá na entrevista, eram os cotados que tinham uma série de situações para poder. Eu estava com um furúnculo gigantesco, uma febre de 38 e pouco. Emocional, era dezembro, né? Meu Deus. Sim, estresse, era coisa. Eu assim com um casaco, eu tremia. Você tá bem? Eu tô ótimo. Nunca Aí estive eu falando melhor. assim, eu só tô com um pouco de febre, eu não tava me sentindo bem. Eu acho que foi alguma coisa assim. Ah, você tem dinheiro pra ir? Eu devendo ter, claro, total, dinheiro. Tenho pra me bancar assim quantos meses forem necessários. Passagem aérea, tudo, porque era só o estudo. Passagem aérea, estada, tudo era minha conta. Disse, total, sem problema. E eu ali fingindo um carão. E eu falava, gente, eu não tenho dinheiro nem pra terminar de pagar o TCC. Mas calma, antes você tem que conseguir, depois mais você... para ir viajar. Cria demanda que o resultado O universo Calma exato. que essa história também é boa, porque eu consegui o dinheiro 3 dias antes de embarcar. Meu Deus. Essa história é boa. Aí, beleza. Saí da faculdade, ganhei a bolsa, né? O desfile ele foi no Canicão na época. E era um valor muito alto que a gente pagava. Eu me lembro que eu não tinha mais dinheiro. Aí eu olhei pro meu pai. Falei, pai, eu preciso ir pro desfile. Felipe, eu não tenho mais de tirar dinheiro. Você gastou todo o teu dinheiro, não tem mais dinheiro. Não sei o que. Eu fiz vaquinha pra conseguir o raio do dinheiro pra poder pagar. Porque se eu não fosse pro desfile no Canicão, eu não ganhava bolsa. Entendi. Aí eu fui. Aí quando anunciaram, foi aquele dia... Eu só lembro da minha mãe gritando na plateia. Eu tava lá dentro. Eles chamaram os 5. Deus. Aí quando viraram... Era eu e a outra menina que foi pra Lyon. Eu me lembro que eu dei a mão pra ela e falei, a gente vai pra França. Podia falar palavrão. Falei, ferrou, a gente vai pra França. Eu falei assim, cara... Aí quando anunciaram o primeiro nome dela, eu agachei no chão e falei, caraca, eu ganhei. Se eu vou pra Paris, cara, como é que eu vou pra um lugar? Eu nunca tinha sido do Brasil. Eu falei, como é que eu vou pra isso, cara? Aí eu me lembro quando me chamaram, eu lembro da minha mãe gritando, eu lembro da minha mãe agradecendo a minha orientadora e acabou o bloqueio. E eu só me lembro assim, no dia seguinte, o que eu vou fazer na minha vida? Aí eu virei pro pai e disse, cara, o que eu vou fazer? Quem vai dar emprego pra uma pessoa que daqui a 7 meses está saindo do país? Como é que eu vou juntar dinheiro? Aí nisso, falei, cara, eu tenho que bolar alguma coisa. Aí uma professora que eu gostava muito, que era a Beth Piquet. Beth era uma referência muito grande pra mim, assim, na faculdade. Ela me ligou. Ela falou, Felipe, abri um concurso aqui no Rio de Janeiro, chamado Rio Moda Hype, você tem que escrever. Eu falei, Beth, eu tô indo daqui a 6 meses pra Paris. Eu não tenho dinheiro nem pra pensar em tirar. Se inscreve! Fui eu me inscrevi. Como se nada tivesse acontecendo. E fiz assim. Tá, vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Aí vamos juntar um monte de história, que essa história também... tem muita coisa junta nessa história que é engraçada. Aí... Dentro desse contexto, tô eu esperando, entreguei lá, e eu tinha um negócio que eu tenho umas superstições muito loucas, tá? Eu aquele tipo assim, se a porta abrir agora, eu vou ganhar. Preciso! Eu tenho. Nunca, e era uma época que tava tocando uma música do U2 chamada Beautiful Day. E toda vez que eu achava que eu ouvia aquela música aleatória no meio da rua, eu dizia que alguma coisa boa ia acontecer. Quando eu entrei no escritório, estava tocando esta música. Eu falei, eu vou passar. Eu vou passar. Mas é uma Eu vou superstição passar. que Eu saí de funcionou. lá dizendo, eu vou passar. Beleza, fui pra casa. Cheguei em casa, passaram-se uns dias. Aí eu tinha que resolver umas coisas. Aí eu tava em Botafogo fazendo alguma coisa quando um pombo fez cocô na minha cabeça. Que é sinal de sorte. É Então, verdade. calma que... aí foi. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Esse cara aqui... Eu falei, que droga, que raio. Cara, sem emprego, sem nada, no pombo faz cocô na minha cabeça. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu fui no
no Rio Sul, fui lavar cabelo na pia pra tirar aquilo. Então eu andando no Rio Sul pra ver se pelo menos melhorava o astral, porque andar no shopping melhora o astral de qualquer um. Meu telefone toca. Na época eu tinha um celular, já tinha celular, eu ganhei celular no último ano da faculdade. Aí o telefone toca. Alô, Felipe? Eu disse, quem tá falando aqui é a Adriana Bechara. A Adriana Bechara, na época, era uma grande jornalista de moda que trabalhava na Vogue. Eu peguei o celular e fiz assim, isso é trote. Eu disse, Adriana, sim, é Felipe. E eu num deboche, porque eu achava que era mentira. Querida. Aí eu, tudo bom? Então, me diz uma coisa, o que você anda fazendo da sua vida? Aí eu, gente, acho que esse negócio é sério. Então, assim, eu quer dizer que eu tava sem emprego, que eu tinha uma bolsa, dívidas. que eu não tinha dinheiro. Agora eu vou lavar a cabeça, que tem um cocô aqui, O peraí. povo tinha feito cocô na minha cabeça. Eu falei assim, não pode dizer. Então, Adriana, eu tô estudando umas propostas, eu tô vendo umas coisas, assim, eu tenho uma bolsa de estudo, não sei se você sabe. Aí eu me inscrevi para um concurso, pro Rio Moda Hype. Ah, é? Eu disse, porque eu tô procurando designers novos, seu nome foi ventilado para mim, pessoas que estão surgindo na cena do Rio de Janeiro, porque a edição de novembro é especial do Rio de Janeiro. E a Vogue RG queria fazer com pessoas que acabaram de sair da faculdade. E eu queria fazer uma matéria com você. Falei, tá. Não acreditando. Passaram 5 dias, meu telefone tá deitado na cama. Mega mal, naquela bad, meu telefone toca. Aí eu olho pro lado e disse, não vou atender não. Era um número desconhecido. Eu falei, Felipe, não é hora de não atender números desconhecidos. Né? No desespero. Alô, Felipe. Eu disse, foi lá no Molinário do Rio Moda Hype. O telefone caiu da minha mão. Só queria te informar que você passou pro concurso. Eu soltei um grito no quarto. Eu falei, pai! Aí ele, o que foi, Felipe? Eu falei, passei, pai! Eu vou desfilar no Rio, no Fashion Rio. Aí ele, o quê? Eu falei, Felipe, o que você tem na cabeça, garoto? Tu não tem dinheiro pra viajar, tu vai viajar agora? Tu vai voltar o desfile com o quê, porra? Eu falei assim, pai, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, cara. Aí ele falou, vai nessa reunião e vê o que é. Eu falei, tá bom. Cheguei na reunião, meu desenho é muito esquisito, porque era um bicho, era um alien, né? Ele era assim. E essa reunião foi até engraçada, porque eles chegaram assim, tinha os stylists, todo mundo que ia participar, minha roupa em cima da mesa, no meu horário. Aí eu entrei, eu tava de bermudinha, camisa preta e tênis All Star verde, porque eu tinha... Não, isso foi depois. Eu tava de tênis All Star. Tênis cinza. Aí eu entrei, eles me olharam, eu com a franjinha assim, tipo emo, sentei, fiquei. Todo mundo calado, eu vi que tinha aquele silêncio constrangedor, eu falei assim, o que tá acontecendo? Não, porque a gente esperava uma pessoa muito freak com esses desenhos. Assim, tipo, chega um menininho, gordinho, com franjinha, assim, fofo. Você tem pesadelo? Não. Tá tudo bem, querido. Eu falei, não. Aí, então, explica o tema da tua coleção. Eu disse, não, minha coleção fala sobre amor. Ai, que fofo. Eu disse, então, quando a gente sente amor, é como se a gente tivesse assim, como se os órgãos sentissem o que a gente sente por amor. Então, vira tudo de ponta cabeça, tudo retorcido, distorcido, meio dilacerado, porque a gente sofre por amor. Aí, isso não é fofo? Eu disse, não é fofo. Não é pra ser fofo o tema. E nisso foi, né? Aí eu me lembro que eu fiz o primeiro. Aí nisso eu consegui convencer a faculdade, como eu tava aparecendo, a adiar pra mais um ano. Eu falei, a menina que tinha ganho depois de mim precisava ir antes e eu precisava ir depois. Aí nós fizemos Olha, perfeito. Viu? O uma universo do troca. trabalho. Aí eu fui só em 2005. Isso a gente tá falando de 2004. Eu formei em 2003. Aí continuei no Rio Moda Hype, fiz outras coleções, né? A primeira foi essa do amor, a segunda foi sobre freaks, sobre aquele American Horror Story que tinha o Freak Show. Era exatamente aqueles tipos de circo que existiam no final do século XIX e que foram perdurando no início do século XX. Depois eu falei sobre... Gente, esse tema foi bizarro, que era pintura metafísica associada ao movimento do neoconcretismo, que a gente tinha que sentir a roupa. Então, tudo que era roupa tinha buraco, era formado com palito de madeira duro. Foi uma viagem, foi uma trip. Aí eu recebi uma crítica assim que me dilacerou de cima e baixo. Essa pessoa não entendeu as camadas. Essa pessoa era a pessoa na época, que eu não posso... Esse nome eu não posso falar. Mas era a pessoa na época, o site dela era super respeitado. Ela acabou comigo. Eu falei, cara, que
droga, eu fiquei mal. Aí eu falei assim, cara, aí foi a época que eu fui viajar, aí eu fui pro intercâmbio. Aí lá eu fiz a coleção do Médico Monstro, aí depois eu voltei e fiz mais 2 coleções. Aí depois eu fui contratado por uma outra marca. Mas voltando para o negócio do dinheiro. Eu comecei a fazer isso e queria vender para alguém. Você tem que arrumar um lugar para vender essas roupas, porque eu tenho que ganhar algum dinheiro. E na feira o dinheiro que eu ganhava eu ia reinvestir no meu desfile. Aí eu me lembro que um dia eu disse assim, tava, sabe, o relógio batendo, relógio batendo, relógio batendo. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro. Aí eu virei e falei assim, eu vou fazer a maluca. Já tudo dentro de uma mala. Me disseram que tinha uma multimarca no centro, chamava Novamente. Fui lá com a minha mala, apresentei tudo. E aí, no desenrolar, fiz um pedido. Fizeram um pedido de roupas, que eram mais ou menos 100 peças. Para mim, 100 peças era algo impensável. E eram peças, assim, complexas. Você não tá entendendo o que eram 100 peças, assim. Inclusive, aproveitando para falar que todas as peças que vocês estão vendo são do Felipe, que é realmente isso, são uma obra de arte, são todas complexas, E tridimensionais. Você imagina uma que tivesse 100. Isso eram 100, era pedido. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, total. Dá, Vamos, dentro. Claro, até faz. 1000. 1000 eu não. faço, só são 100, você precisa de mais. E a equipe tá pronta. Tá prontíssimo. Montei uma equipe, porque isso eu não tinha, né? Ah, mas gente, voltando, olha como é que eu misturo as coisas. É que é muita história. Antes disso, só como é que eu fui parar na capa do negócio lá da Vogue. Aí marcaram um negócio no dia da foto, e ela virou e falou assim, a gente tem que marcar a foto no seu ateliê. Eu falei assim... Então, Tenho, Adriana, claro. meu ateliê no momento, ele tá passando por uma reformulação, você sabe, né? Eu ganhei uma bolsa, então eu tenho que ir para esse local. E assim, eu ganhei agora o Rio Moda Hype, eu não sei direito como é que eu vou fazer. Aí lá, tem uma menina na Barra, o nome dela é Rosângela Sabino, ela tinha se formado um período antes de mim. E ela tá fazendo umas coisas para carnaval, e eu só vou frisar o nome dela por um motivo. Até onde eu tive contato com a Rosângela, ela estava na Globo, trabalhando como figurinista e tudo mais. E aí ela me cedeu o ateliê dela um pedaço para parecer que era o meu, para tirar a foto. Aí tiramos a foto Que lá. legal, Ela foi muito gente boa. E aí sabe o que aconteceu? Uma vez eu contei essa história em sala de aula. Adivinha quem era a minha aluna? Filha dela. Filha dela. Ela esperou o final da aula, eu falei super bem da Rosângela. Ela falou assim, você nunca prestou atenção no meu nome? Não era Natasha Sabino, mas só que eu não tinha associado. Eu falei, sou filha da Rosângela. Eu disse, Rosângela, estou uma filha do seu tamanho. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ela falou, sério? Aí foi, olha como é que o mundo dá a volta. Então, assim, ela foi super gentil, cedeu e eu fiz a foto. Aí na foto ele falou, eu quero a foto que seja você. Eu falei, cara, a foto sou eu agachado com as roupas todas em cima de mim, assim, no cantinho que nem um ratinho. Eu falei, eu sou elas. Elas são uma extensão do que eu sou. Sim. A minha formatura foi uma extensão do que eu era, porque eu tava falando sobre maluco, né? Eu era chamado de maluco. Eu tava falando sobre exclusão social, sobre morador em situação de rua, né? Em condição... Enfim, então eu tava falando sobre exclusão social real. Então, era meio isso. Mas, aí, saí lá na Vogue. Isso já ajudou no Rio Moda Hype. Mas voltando para isso do dinheiro, para ganhar, eu vendi. Cheguei em casa e falei, cara, eu tenho que produzir 100 peças. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Só que na minha inocência, você entregava a roupa, recebia dinheiro, né? Você entrega a roupa, recebe dinheiro. Mas só que tem prazo. Só que eu pedi a ela, por favor, assim, que eu entregar, eu preciso do dinheiro. Eu me lembro que ela me entregou numa sexta, eu viajava num domingo, eu acho. Meu pai trocou tudo no sábado em euro pra poder levar, porque não tinha dinheiro. Foram esses 3 dias antes que o dinheiro apareceu, antes de você viajar. Que eu fiz pra viajar, pra ganhar e viajei. Aí eu aluguei um quarto na casa de uma moça, que era amiga de uma pessoa que eu tinha feito uma coleção, uma artista plástica, tinha desenvolvido as estampas para mim, que ela tinha trabalhado ou com a Lígia Clark ou com a Lígia Pape, que era essa da metafísica, do neoconcretismo, e ela me indicou essa pessoa. Aí eu fiquei lá. E o mais engraçado, eu saí da primeira vez do país sozinho, sem conhecer ninguém. Eu tava indo para um lugar... Totalmente, meu pai e minha mãe não podiam ir comigo porque não tinha grana pra ir comigo, porque senão minha mãe tinha ido comigo. Minha mãe não foi no aeroporto se despedir de mim, porque ela disse que não aguentava. E aí eu ia ficar 4 meses. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Quando eu cheguei lá, eu olhei, falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô em Paris.
Nisso, aí eu tentei fazer curso de francês para não ficar no Savá e no Abianto, Rebiano, só para sair disso. Não saiu muito disso, mas já deu um alavanco para umas coisas. Mas foi uma experiência muito boa para mim. Assim. Ele mudou a minha vida, assim. Ele me fez enxergar de uma maneira geral o mundo. Eu nunca tinha passado por isso. E, enfim, foi uma experiência... O foco lá é diferente do que a gente tem aqui? Sim. Lá você tem a faculdade e o último ano você escolhe qual área você quer fazer. Nessa faculdade que eu fui, que era Esmod. Você escolhe masculino, feminino, no Vale Couture, que eles chamam de a nova alta costura, infantil, lingerie, masculino, feminino, infantil, lingerie e no Vale Couture, acho que é isso. São essas 5 áreas. Você escolhe qual que você quer. E é muito engraçado que no primeiro dia de aula você faz uma filazinha assim no prédio, aonde você está em cada uma das filas. Eu tinha escolhido mulher inicialmente e depois eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu tô aqui. Por que eu não aprendo técnica de alta costura, que é muito mais inteligente? Aí fui eu para alta costura, né? Piniquim na alta costura, maravilhoso, na sala de alta costura. Mas era uma coisa que você já gostava desde o início, né? De modelagem. E é uma coisa que você trouxe de lá que você não poderia fazer aqui, era um diferencial. Tinha umas técnicas e principalmente pegar roupa, porque eles têm acervo de roupa de alta costura, então você pega a roupa, vira do avesso, vê como é que é o acabamento, como é tudo. Então isso foi muito legal, assim. Isso não foi também para você uma certeza perante as suas dúvidas? Você está lá na França, você foi convidado, né? Você conseguiu uma bolsa. Isso não traz, assim, uma... Engraçado, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu passava assim do tipo, tô vivendo a coisa mais louca da minha vida. Era meio isso, sabe? Mas eu achava que... É engraçado que assim, você cria muita expectativa dentro da tua cabeça, e isso é um problema. Sim. Então as minhas expectativas iam lá no alto. Pô, eu participando de uma semana de moda dentro do Brasil. E mesmo que fosse de novos talentos, e fazendo um curso fora, a cabeça tava... Mas não que eu me achasse o último biscoito, não. Eu só tava sendo tipo, gente, onde isso vai parar? Né? Era a minha cabeça. E lá eu tive oportunidades absurdas, né? De ver a Iesa Rodrigues, na época me conhecia pelo Rio Moda Hype. Ela, quando foi cobrir a Semana de Moda de Paris, ela me levou junto com ela. Então eu vi coisas que... Eu fiquei passado, eu falava assim, gente, isso é assim. Então, assim, era tudo um mundo muito novo. Aí eu me lembro que na época eu economizei comendo sanduíche durante muito tempo. Tinha que economizar. Aquele Não, de pra €1. poder viajar pra Londres, porque eu falei assim, vai que de quando eu vou pisar de novo na Europa? Mas, Felipe, E é pertinho. trabalhou lá em alguma coisa? Não, é muito difícil. E o curso, qual é o formato desse curso? Tem várias aulas de diversos tipos, por exemplo, que nem a gente tem aqui, não, é uma coisa só. É uma coisa só, você aprende criação e desenvolvimento de modelagem para alta costura. Entendi. Aí só no final que você decide qual a área. Não. Você No tem. início. No início você vai ter nas aulas e no final você tem uma coisa específica para a criação e para desenvolvimento de produto naquela área que você escolheu. Mediante a público-alvo, mediante a moodboard. Eles chamavam prancha de inspiração de humor, era uma coisa assim do tipo, que é o moodboard. Mas eles diziam quais eram as suas referências estéticas em cima disso. Como é que você construía as suas referências estéticas Para em cima alunos de já imagens. formados? Não, era para... Eu entrei em turmas de não formado. Então eu estava pegando o último ano deles. Então eu peguei o último um pedaço daquele quadro da formatura deles. Eu fiquei 4 meses fazendo isso. Eu fiz um módulo. Ah, fez um módulo. É por módulo. Isso. Agora a gente quer saber histórias, né, desse intercâmbio. Felipe jovem lá em Paris, tudo novidade. Olha, assim, eu disse que hoje eu vou responder como pessoa, mas assim, eu ainda sou um professor. Eu não posso falar tudo. Mas tiveram vários PTs, muitos PTs, muitos. Das maneiras mais absurdas que vocês possam imaginar, né? Tudo que eu não podia fazer, eu fiz. Absolutamente tudo. Mas também só se vive uma vez. E Eu em Paris, fui parar em cada festa, em cada lugar. Que, assim, as histórias são as mais absurdas, assim, do tipo... Ai, eu tenho que contar pelo menos uma, tá? Teve uma vez que a gente foi numa festa
que era na casa de uma amiga da amiga da amiga da amiga. Sabe essas festas sim. que você não sabe quem é? E eu não conhecia ninguém mesmo. Então, o meu grupo era formado basicamente por estrangeiros. Eram 2 alemães, uma coreana. Era uma galera, assim, muito mista. 2 portuguesas, sabe? Coisa. E tinha uma, não era francesa, ela era francesa, perdão, mas não era parisiense. Que ela morava, ela veio do norte da França. E tinha uma outra menina que também era francesa, que não era de Paris. Ou parisiense, não gostava muito de se misturar com estrangeiro, não. Mas, enfim, isso na época. E hoje também. Não sei, mas assim, na época eu não tinha muitos amigos, assim, eu tinha amigos estrangeiros. E aí era engraçado que, assim, nessa festa, chegou lá, já tinha uma galera muito louca. E eu cheguei na casa da menina, tinha um monte de cabelo pendurado, assim, na porta da entrada. Meu Deus. Aí ela virou pra mim, e eu tinha o cabelo comprido nessa época, meu cabelo era aqui. Te pediu um pedaço. Pedi um pedaço, eu disse, nossa, não vai cortar meu cabelo, não. Vai cortar meu cabelo, não. Achei excêntrico. Aí você tinha que achei, escrever sei o lá. cabelo e fazer uma dedicatória. Ih, gente, coisa doida. É essa galera que a gente ia nas festas, você não tá entendendo o Ah, que nível. excêntrico, eu achei excêntrico. Eu ia gostar, assim, não sei se eu ia dar, mas eu... Tá procurando Aí, uma ó. linha ainda pouco aí pra dar teu cabelo. Aí vamos lá. Vai, Felipe. Aí chegaram pra mim, pegaram no meu braço e falaram assim: você não come isso, isso e isso da festa. O resto você pode, o vinho seus você pode beber. amigos? Aham. Porque estava Tava com alguma coisa. com tempero Gente, extra. passada. Sim. Aí eu virei e falei assim, gente, o que isso vai acontecer? Eu quieto. Aí descemos, eu tinha bebido vinho, fomos pra uma festa, que era uma festa, acho que em Montmartre, agora não lembro onde era direito, que era uma boate, que era uma antiga academia de balé, então tudo era de espelho, era incrível esse lugar. Aí fomos pro raio da festa. Chegando no meio do caminho, eu abri um outro vinho, só que eu aprendi a abrir vinho sem sacar rolha. Né? Pra você ver o nível que a pessoa já tava. Né? Eu abri o vinho Aprendeu sem várias coisas eu lá. tava fazendo assim com a chave e abri o vinho. Aí o vinho caía, a rolha caía, ela não saía. Aí ficava aquele pozinho, mas gente, Naquela mentira, hora, já exato, tava. sim. Aonde a gente já tava, o pó Sim. era nada. Aí, beleza. Chegando lá, eu queria água, eu não tava achando água. Aí eu fui pegar a água da dona da casa. Aí a minha amiga virou e falou assim, não pega a água dela. Eu disse, ai, para, a garota gente é boa, você tá dizendo isso, tá dizendo aquilo, tá dizendo aquilo. Bem, o que aconteceu? Eu lembro de flashes da festa, eu lembro de estar aparecendo dentro de um clipe lá com a Rolling Stone, tudo fazia assim na minha frente. E eu me lembro de acordar no dia seguinte sem um pedaço do meu cabelo. Bebeu a Afinal, água ela batizada. conseguiu o cabelo. Ela conseguiu o cabelo, ela Ela cortou o já cabelo. batiza várias coisas dentro de casa, água, Acho que ela faz de propósito pra pegar o sabonete, cabelo das papel. pessoas. Foi uma coisa assim, Essa foi que uma ela tem experiência. cabelo. Aprendemos a viver, aprendemos a viver, né? Contei isso durante o tempo pra minha família. Não. Esse aí você contou, ele contou uma parte, um pedaço, já tá bom. Já, não Tá ótimo, precisa do imagina. resto. É uma história muito exótica. Tem Ela queria um pior. pedaço do seu cabelo. Tem pior. O pior é, olha, o povo era muito hard. Eu falava assim, gente, eu sou aquela princesa pura que tá aqui no meio de todo mundo. Porque a galera era pesada, mas era engraçado, o povo era legal, era Se divertido. divertiu, né? Você era jovem. Não que você não É. seja. Não, eu Ainda é. sei, mas era. Mas a gente sabe que você também já foi expulso de uma loja, não é? Foi nessa época. Não foi nessa época, foi nessa época. Foi nessa época. Eu fui expulso da Yamamoto. Eu fui convidada a sair da loja. Gentilmente. Mas o que aconteceu? Gentilmente. Porque assim, eu entrei na loja e é a primeira vez que eu tava entrando na loja do Yamamoto, eu sempre amei o Yamamoto. E eu falei, cara, eu quero ver a roupa do avesso, como isso é feito. Começa a virar roupa, começa a virar roupa, começa a virar roupa. Aí, chega o vendedor. Não basta encaroçar, tem que... Sim. Aí Tem que virar ele, roupa. posso ajudar o senhor? E eu vestido que nem refugiado albanês, tipicamente que não me ia comprar. Só tô dando uma olhada e revirando a peça inteira. Embaixo, a maior parte das pessoas não sabem, mas o Yohji Yamamoto tem uma filha que se chama Limi Yamamoto. E ela tem uma marca chamada Limi Feu. E a roupa dela é mais absurda ainda. Eu fui pro andar de baixo para ver a roupa da moça. Dá para levantar para fazer o que ele fazia? Claro! É que é a câmera. Então, ele fazia assim. Ou Aí pega ele na fazia- geral? Não, ele fazia assim. Eu olhava a peça, tava na arara, ele fazia assim no meu lado. Aí eu dava um passo, ele fazia. Com força pra tu, Aham. pra te dar um se Aí ele liga. fazia de novo, eu andava mais pra assim. Ih, Aí eu gente.
gente? Tá cara, dançando? aí, quase que eu perguntei. Eu falei, desculpa, senhor, atrapalhando? Ele disse sim. E Ai, que grosso. Ele disse, eu gostaria que o senhor se retirasse da loja, por favor. Uma vez que o senhor não vai comprar nada. passado, hein? Você devia ter falado, eu ia comprar e agora não vou mais. Aí eu falei assim, mas quem disse que... Não, eu tive Claro, que meter viu? eu falei, quem disse que eu não vou comprar? Ele disse, senhor nitidamente não tá vendo nada de sessão masculina. Isso é um presente. Ainda tinha esse detalhe. Aí eu falei assim, aí ele, e ele continuou. Aí eu me senti constrangido, eu saí. Mas quem não fica? Aí você, tá bom, tá, obrigada. Sim, eu falei, tá ok. Isso foi muito gentil. Saiu. Isso aí, mas nessa época foi isso. Foi uma experiência agradável? Não. Continua amando eu a Yamamoto? Sim. Valeu a pena? E ele Sim. mesmo não tem nada a ver com isso. Sim. Ah, mas já teve uma outra viagem que eu fui parar no showroom da Comédia Garçom, pensando que era a loja. Comecei a olhar a arara. Ela perguntou, de onde o senhor era? Eu disse, Brasil. E continuei olhando a arara. Mas qual loja? Eu disse, loja? Eu disse, não, querida, eu só tô olhando. Ela disse, esse aqui é o showroom, o senhor não pode ficar aqui. Aí eu puxando assim a manga de um paletó, eu disse, não pode não, só tem que Rapidinho. Isso aí. coleção nova. Mas ela foi mais agradável. Ela foi super gentil. Ela explicou que era para revendedores, que aquilo era uma coleção nova, que eu não poderia consumir nada e que não adiantaria olhar, que aquilo era realmente destinado àquele público. Ela foi super Porque você não falou, não, mas eu só ia olhar mesmo. Sim. Só ia revirar a peça. Aí depois eu fui achar a loja onde era em outro lugar, mas isso não já aconteceu. Essa é uma das nossas perguntas. A gente quer uma história memorável das suas tantas viagens internacionais. Não são tantas, gente. São sim. Não são. Eu tenho algumas engraçadas e tem algumas que não são legais, né? Assim, nessa época que eu tava fazendo intercâmbio, eu quase fui preso, porque eu desacatei uma autoridade no metrô, porque eu não falava em francês muito bem, eu pedi pra ela falar devagar. Ela chamou a polícia, chamou tudo. Esse dia foi muito tenso, porque assim, quando você é estudante, você tem direito a um negócio chamado cartomante, que é o que você passa no metrô de graça. Sim. E eu ganhei a minha porque eu tava fazendo intercâmbio, mesma coisa. Eu não falava em francês muito bem, aí ela começou a falar. Falei, fala mais devagar. Ela disse, se você é estudante, você tem que entender a língua. Eu disse, não, mas a minha aula é em inglês, não é em francês. Acho que foi aí que ela ficou com raiva. Aí ela ficou com raiva. Aí ela virou e falou assim, não, vamos descer na próxima coisa. Eu disse, mas fala devagar, eu não entendo. Aí eu continuei pedindo e ela continuou gritando e falando. Aí teve uma hora que eu xinguei ela em francês, em inglês. Aí eu falei, viu como você entende inglês? Aí ela me puxou pelo braço e chamou um policial. Aí o policial conversou levemente comigo e disse, olha, ela por enquanto é uma funcionária responsável pelo metrô e você não pode falar assim com ela. Se você falasse comigo, você estava preso. Aí você Aí eu falei assim, com você eu vou falar desculpa, muito querido, bem. não foi a minha intenção, ela entendeu mal. Eu não usei essa... Gente, eu fui muito cara de pau. Porque eu usei eu chamei daquele nome que parece praia em coisa, em inglês. né? Que era Sim, a gente já sabe. beach, né? Praia. Então eu disse pra ela, eu disse que eu estava querendo um dia ir às praias aqui. E o policial, claro. Aí, não, ele me olhou com uma cara do tipo, cara, ele é muito cara de pau. Cara de pau. O que eu ia dizer? O cara depois disse que eu podia ser preso. E vai que eu sou preso internacionalmente. Não é o primário. Mas não gastou, né? Não gastei, Tá nunca certo. gastei. Eu já disse, eu vou gastar roubando produto de luxo. E eu quero produto, depois eu pago a fiança. Mas quase gastou outras 2 vezes. Já, teve uma outra vez. Não, foram só 2. Eu confundi, foram 2 que eu quase fui assim, tipo, preso. Essa eu fui extorquido, né? Eu tava saindo na verdade era da Hungria, mas eu tava em Budapeste. E eu queria uma camisa que tinha umas caveiras. E eu saí mais cedo no meu hotel e disse assim, eu vou pegar o metrô pra isso. Só que eu ainda não tinha pago o metrô em Budapeste, porque eu ando tudo a pé, porque eu gosto de conhecer a cidade que eu tô visitando. Eu gosto muito de andar pra ver as coisas. E aí eu peguei o metrô, não sabia como o metrô funcionava, comprei um bilhete com um senhorzinho que tava com um colete que me disseram que era pra comprar o do metrô. Desci, botei lá, aí você não tem catraca, mas eles ficam olhando. Aí ele olhou o meu bilhete, ele me chamou, eu tipo mala, toda papagaiada.
It's not good, it's not good, it's not good. O que não é good nessa história? Eu falei, senhor, o que não tá bom nessa história? Esse bilhete não é pra isso. Eu falei, como assim? Aí ele, você comprou o bilhete errado. Eu disse, não, mas eu comprei com um senhorzinho. Não, você não tá fazendo o trajeto que você tá me dizendo. Aí eu falei, tá, e como é que eu faço pra consertar isso? Ele, você vai ter que pagar uma multa. Eu falei, oi? Por comprar o bilhete errado? Aí eu falei, que multa? Ele, passaporte. Isso aprendi nessa. Não quando entrega. eu fui preso. Entrega. Porque se você não entregar, é pior. Agora, no momento em que você entrega, você tem que pedir a Deus ou qualquer entidade que você acredite que ele não vai sumir com aquele negócio. Eu entreguei na mão dele e fiquei seguindo aquele homem. Falei, agora babou, ele tá com o passaporte na minha mão, não sei o quê. Ele pediu o equivalente a 100 euros. Porque lá é florim húngaro. Aí eu disse, olha, aí eu meti uma, eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho com o que trocar. Eu tô saindo do país, eu não tenho mais florim. Aí ele fez só assim para um cara, veio um carinha para trocar dinheiro. Aí eu falei assim, não, ele não vai ficar com meu dinheiro, não. Vai não. Aí ele falou assim, o senhor tem troco? Eu disse, o senhor tem troco para 200 euros? Eu só tenho uma nota de 200 euros. Era mentira. Eu falei, eu tenho uma nota de 200 euros. Você vai trocar? Aí ele virou e falou assim, não, eu não tenho troco. Eu falei, não tem troco. Que pena. Amigo. Se vamos subir para casa de câmbio, você vai trocar. Ele com o passaporte na minha mão e do meu lado. Esse cara, ele realmente Ele tava... queria, eu paguei os 100 euros, ele me deu um papel, juro por Deus, eu tenho esse papel guardado até hoje. Ele é um papel escrito à mão, um negócio, e eu ainda virei, com isso eu chego na outra estação e eu vou poder ir pra casa e sair assim, do país. É quase isso. Cheguei na outra estação, mostrei pro cara, o cara só fez assim. Gente, isso é uma máfia! Exato. Eu fiquei passado. Aí o melhor disso, isso era aniversário do meu pai, era no dia do aniversário do meu pai. Cheguei no hotel que eu tava na outra cidade. Falei, oi pai, tudo bom? Não. Aí conta a história, disse, hoje quase que eu sumia em Budapeste, mas agora eu tô aqui. Mas essa foi uma que aconteceu. E a outra foi quando eu perdi meu passaporte. E eu deixei meu passaporte numa cidade, eu tava indo pra outra. Meu Deus! E sim, foi caótico. Você entregou pra alguém o passaporte? Não, é porque assim, as minhas viagens são muito assim, tipo, modestas e low budget, tem que ser. E aí o que eu faço? Eu escolho uma cidade principal, deixo minhas malas todas lá e vou pegando malas pequenas porque eu dou uma conversa no hotel. Pra deixar a mala olha lá. O truque passado, eu não conhecia esse truque. E eu pego Amei. malas menores e Até vou rodando porque para é cidades. caro malas grandes. Se você for fazer uma viagem de avião, você tem que pagar pela Mas eu vou mala de grande. trem. E carregar aquilo tudo de trem é horrível. Então eu faço o seguinte, eu pego a mala de mão, encho ela em uma mochila ou uma bolsa grande e vou viajando e vou fazendo bate-volta nas cidades, ou 2 ou 3 cidades. E isso economiza muito. Sim. Deixei lá. Tô eu arrumando a mala, tinha feito playlist pro raio, porque eu queria, era a primeira vez que eu tava indo pro leste europeu. Eu, ai, gente, leste europeu, sonho de vida realizado, check. Ai, gente, prosperidade, achando, né? Classe econômica do trem, achando. Não importa, Adoro. é na Europa. Eu na adoro. Europa. Aí tô eu entrando no país, vejo aquele acento circunflexo em cima do C. O que eu tô fazendo aqui sozinho nesse inverno, nesse frio? Sendo circunflexo em cima do C, não sei nem falar isso. Aí eu, Felipe, tudo certo, você tá ouvindo Erika Badu. Tá ótimo. Tá chique. Amo Pega o passaporte, já começa a se sentir que você vai entrar no leste europeu. Então, Cadê o passaporte? Fino na mochila, cadê o passaporte? Deve estar em outra área. A outra área não aparecia, corta a cena, Felipe no final, assim, com a mochila, no chão do trem, tudo espalhado, e o meu passaporte. O meu delírio era tão grande que o trem era 50 minutos, era Viena, Bratislava. Era 50 minutos. E eu, assim, ele fazia e voltava. Ele era realmente um trem muito curto. O meu delírio era tão grande que eu não saí do trem para voltar para Viena. E aí eu esqueci que era outra viagem que eu tinha que comprar um bilhete. Entra o cara cobrando o bilhete. Ticket. Eu disse, você fala inglês? Ele disse, não. Eu disse, então. Ele falou, não. E eu explicando. Eu disse, meu passaporte. Não importa. Não sei o quê. E comecei a chorar. Eu perdi meu passaporte, isso aqui. Ele saiu. Chegando em Viena, veio um cara pra ver também. Já chegando na Áustria. Aí ele, ticket. Aí eu falei, o senhor fala inglês? Eu disse, falo.
Disse, então, meu senhor, eu perdi meu passaporte, eu não sei onde tá, e não sei o que, né? E chorei tudo de novo. Eu falei, eu pago o que o senhor quiser de multa, mas o senhor não tem que voltar e achar meu passaporte, e não sei o que. Ele só fez assim, meu, você tem problema muito maior do que 10 euros. Quando ele falou isso, eu falei, gente, eu tô muito ferrado. Isso acabou a minha viagem. Cheguei no hotel. Eu me lembro que assim, o trajeto do coisa até o hotel era muito perto. Eu me lembro que eu saí na rua, sabe, tipo, a cena de esqueceram de mim no aeroporto. Era aquilo, eu correndo, mala, tudo, não sei o quê. Chegar no hotel. Eu me lembro que eu cheguei no hotel e fiz assim, na recepção, ela, o que eu fiz? Assim, minhas malas, aonde estão as minhas malas? Aí ela, aonde o senhor deixou? Revirei tudo, achei meu passaporte. Quando eu achei meu passaporte, O eu virei e alívio. falei assim, graças a Deus, acabou. Saí. Ela disse, tá tudo ok, senhor? Eu disse, tá tudo ok. Vou fazer um corte para explicar uma coisa, só para vocês entenderem a postura do final. Viena é uma cidade super gay friendly, tipo tem bonequinho de menino com menino de mão dada no coisa, de menininha com menininha. Quando acende pra andar, tem de mão dada. Assim, em Madrid, tem uma cidade que tem. É bem legal. E a cidade é muito tranquila em relação a isso. Aí eu me lembro que eu tava tão nervoso que eu já tava tendo delay de tudo. E ela falou uma informação que tem que straight significa tá reto, get straight, tipo, ficar direito. E ela soltou uma coisa que tinha straight no final. Eu não pensei duas vezes. Não. Eu falei, excuse me? Coitada. Aí eu virei e falei assim, dei um sermão nela de meia hora explicando que a cidade, que eu não sei o que era um absurdo. Ela tá falando assim. Ela, senhor, é o seu cabelo. Esse tupete tava assim. E ele falou que eu tava todo descabelado, que meu cabelo era lá, depois ele explicou, via sempre certinho. E que ele tava torto. Aí eu... Ou seja, na verdade, ela estava sendo super gay friendly, sim, te ajudando não, e eu com o fiz seu uma, cabelo. E depois eu fiz uma maluca. Disse, como é que eu vou voltar pro hotel e encarar de novo a menina? Maluco! Com um bom monte Maluco! de desculpa. Mas achei coisa. Eu nunca mais ouvi aquela música da Erika Badu. Nunca mais. Eu tomei Ele é trauma. perigoso. E eu amo. Não, eu amo Erika todas as Badu outras. também. Mas aquela Essa música música. específica, não. Gente, eu fiquei tão assustado com aquilo. Mas tão assustado. Porque a música marca positivamente, mas também marca Marca negativamente. Igual a que você bota no despertador, você nunca mais consegue ouvir. Felipe, eu queria trazer um pouco a sua experiência para os nossos alunos, para os que já estão formados. Se você orienta, se você indica que eles façam um curso fora, onde eles podem procurar, o que você acha interessante ou não. Eu acho que curso fora é sempre bom. É sempre bom expandir os horizontes da gente. É sempre bom a gente ir para um lugar, conhecer gente nova, conhecer gente de outros países, culturas de outros países, que era a coisa que eu mais tentava fazer. Né? Conhecer gente de outros lugares. Eu acho que, assim, a própria instituição tem parcerias, né, com alguns lugares que vocês podem procurar. Existem plataformas nacionais que você pode se inscrever para tentar fazer cursos fora, nem que sejam cursos pequenos. Existem cursos que você pode se inscrever para poder fazer isso, às vezes de curta duração, eles às vezes não tem bolsa, mas às vezes o valor e só os contatos que você faz já vale muito, como por exemplo o Instituto Marangoni, a própria Central Samart tem cursos menores que valem muito a pena para isso ser feito. Então eu acho que vale muito a pena sim, eu sou muito a favor de você Inclusive fazer. a gente teve prova aqui que não precisa ter esse dinheiro todo guardado, que Não, aí vem acontecendo. verdade, que o Vai, universo dá pra vai gente, usar. a gente arruma um dinheiro, come um sanduíche. Isso. Exato. Gente. O Aí você importante pode... é estar lá, é estar nos museus, Algumas é estar plataformas, nas aulas. se você puder passar depois, a gente deixa na legenda É. para as pessoas procurarem, que essa é uma dúvida realmente de muitas pessoas. E outra coisa também que eu queria que você falasse pra gente, é porque quando a gente... O que você falou no início, né? A gente tem aquela questão, será que eu tô no caminho certo? Será que isso vai realmente dar dinheiro? Isso é um conflito, eu acho, de todos nós, né? De saber se escolheu a profissão certa, se vai ter espaço pra gente, se a gente vai conseguir. Porque a gente sai aqui do universo da faculdade e encara um mundo lá fora que tem um leque de marcas, de profissionais. Então eu queria que você falasse com esses alunos, esses que já se formaram, esses que estão se formando, por onde, de repente, quem está se formando pode começar, pelo portfólio, que eu acho que é interessante colocar todos os trabalhos
no portfólio. Eu queria essa dica até pra mim mesmo, né? Eu tô falando pra mim, mas eu acredito que em nome de muitas pessoas. E você não é só o nosso professor, você veio nessa carreira, você trabalha com outras marcas. Então eu acho que isso é muito importante para dar um gás, assim, da gente continuar acreditando e perseguindo esse sonho de nos mantermos na profissão que a gente ama. Não, é essa... Você. Você. É isso. Ali é sua audiência. Não, zoando. A verdade é, você nunca vai saber qual é o caminho certo. Não existe. E como é que você vai saber se você não testou o outro? Sim. Tem horas que eu paro pra pensar isso. Parece filosofia, bobinha, não, mas se você não parou pra testar o outro, como é que você sabe que aquele é o certo? Então eu acho que a primeira coisa que você tem que ter certeza é se você todo dia faz aquilo com vontade, se faz aquilo com amor. Se você acorda com vontade de ir para aquele lugar, se você tem vontade de ir para aquele lugar, se você tem vontade de fazer aquilo ali, isso já é meio caminho andado. Segunda coisa... E talvez, só interrompendo, isso pode não ser para a faculdade toda, mas você está atento a quais aulas mais conversam com você. Áreas, né? Você vai chegar em todas as aulas com a mesma vontade. Não vai. Não vai. Não é tudo que vai falar com você, não são todas as matérias que vão falar com você, não vai ser. É impossível. Vocês me perguntaram até anteriormente quais as matérias que eu mais gostava. Eu gostava da área de criação e da área de modelagem. Não adianta. Não adianta. Então, a gente vai ter que fazer isso. Então, você tá feliz primeiro com o que você está fazendo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você conseguir ver quais são as possibilidades que você tem para trabalho nisso. Que isso não é saber se o caminho é certo ou não. É ver qual é a sua adequação àquele mercado. Do tipo, eu posso ser médico? Posso, mas eu sou um médico que não vai poder operar, não vai poder ver isso, não vai poder ver aquilo, porque eu não posso ver sangue. Então eu tenho que ter noção que, por exemplo, aula de anatomia, eu vou ter um problema muito sério. Então você vai ter que detectar onde é o teu problema e tentar minimizar aquele problema para você mesmo. Porque isso é sério. Então você vai fazer isso, você vai ter que fazer isso. Então, isso é uma das primeiras coisas. Você tem que parar para pensar nesse aspecto. Então, primeira coisa, se você está feliz. Segunda, isso eu não estou falando se você está feliz de bobinho, não. É se você realmente faz aquilo com vontade. Se você se entrega para fazer aquele trabalho da faculdade. Se você diz assim, caraca, eu quero fazer isso aqui o melhor que for possível. Né? Porque isso faz diferença. Depois, se você se vê trabalhando em alguma área. Mesmo que você não se veja por grana, por exemplo, que era o meu caso, porque eu não tinha grana às vezes para ir a evento, não tinha nada. Eu já passei por várias situações assim extremamente constrangedoras e pessoas às vezes que queriam me deixar constrangido. Intencionalmente. Intencionalmente eu fazia piada. Porque o mundo São da os moda, testes ele da vem vida, de um né? lugar bastante elitista. A gente, claro, aprende desde a história da moda, desde o início mesmo, né? Eu tenho uma história que uma vez eu estava num restaurante. Eu fui convidado. Restaurante super caro, não tinha nem roupa direito pra ir. Então eu vou continuar, mas Sim. só pra essa história. E eu sempre usei muito anel, só que os meus anéis eram do Saara. Na época eram todos do Saara. E eu peguei a taça de vinho, aí a pessoa virou e falou, quantos anéis você é casado, anéis bonitos? Quais os designers que desenharam eles? E a pessoa sabia que eu não tinha grana pra isso. Aí eu virei e falei assim, eu disse, não sou casado, mas o desejo é grande, né, pra ter, porque eu usava todos os dedos. Aí eu falei, mas o desejo é grande, né, e você sabe o que é melhor? Parece de designer, né? Porque o dinheiro, ele pode comprar tudo, ele não compra algumas coisas, tipo educação, conhecimento, isso, cara. Você achou que tinha cara de designer, né? É tudo do Saara, não conta pra ninguém. Amei. Falei alto na mesa. Ué, a pessoa tentou me deixar sem graça, Sim. ela ficou sem graça. Porque isso acontece. Tem gente que é ruim, tem gente que gosta de fazer isso. Não é pra fazer isso. Sim. Eu achei isso desnecessário. Nossa, muito. 100% desnecessário. Até porque, na ocasião, tipo, pô, a pessoa sabia que eu... Cara... Por isso da maldade. Porque Então, assim, vai acontecer? Vai, mas você se sente mal? Na época eu me sentia. Eu tentei tirar isso de letra, mas eu me sinto. Claro, Claro que você gente, se sente. certeza. Mas é o que eu tô dizendo. Você se adequa? Adequa. Mas em que nicho?
Será que você não tem um nicho para você se chamar de seu? Então você vai conseguir isso. Agora, dificuldade, todas vão ter. Dificuldade, tudo vai ter. Se você disser assim, não, porque em moda é muito difícil. Quantas faculdades elas são difíceis e quantas faculdades você tem dificuldade para conseguir alguma coisa? Todas. Ninguém disse que uma faculdade de Direito é fácil, ninguém disse que uma faculdade de Medicina é fácil, ninguém disse que uma faculdade de Engenharia é fácil. Todas elas vão ter dificuldade. Não tem garantia disso. Gente, é uma realidade. Quantas pessoas que fizeram Direito, Engenharia, Medicina, e às vezes não estão na área delas. Então, isso acontece. Eu tenho muitas amigas que fizeram direito, a maioria das minhas amigas, e reclamam do mercado de trabalho e não estão trabalhando com direito. Eu sou fisioterapeuta, especializada na área do desporto, não trabalho, nunca fiz estágio para nunca mais. Mas é o que eu estou dizendo. Então, assim, você tem que saber se você é feliz e ir testando. Esses cursos que a gente fala, faz um curso aqui, aproveita as férias para fazer um curso. Porque, às vezes, nesse curso você descobre uma habilidade que você não tinha. Tudo que a gente até oferece aqui é para ver se dá um clique na tua cabeça e diz assim, cara, isso. É isso. Alguma matéria te chamou a atenção? Procura mais. Começa a ver. Aprofunda. Exatamente, vê o que tem ali. Agora, para você trabalhar com a área de cultura, você tem que ter uma cultura vasta. É o que eu falo sempre. Você tem que ler quais são os seus assuntos que você mais gosta, o que você quer. Tenha sempre uma carta na manga, uma coisa para puxar um assunto, uma conversa ou alguma coisa. Ou, quando te perguntarem, você saber o que é aquilo. Você acha interessante, de repente, no portfólio ou no currículo, estágio em alguma empresa? Sim. O aluno que sai procurar... Mas, por exemplo, eu acho que tem que procurar. E você tem sempre que vender o que é o teu de melhor e não mentir. E você dizer, olha, eu sou bom em fazer isso aqui, dá pra fazer? Eu sou bom em apertar botãozinho de máquina de costura. Se eu vou ser o melhor apertando o botãozinho de máquina de costura, eu quero procurar alguém que me deixe apertar o botão da máquina de costura. Então é isso que você tem que procurar. Você é muito bom em desenho, será que você não é bom em estamparia? Você não consegue criar uma estampa incrível para uma empresa? Por que você não vai para isso? Cara, se você tem oportunidade, inclusive, uma família que te ajuda, pelo menos financeiramente, e pelo menos você consegue trabalhar de graça, trabalha de graça. Eu acho também. Faz teu portfólio, Pelo aprendizado. Monta, mostra o trabalho. Isso. Hoje tem rede social, na minha época não tinha. Põe tudo na tua rede social, você não sabe onde aquilo ali vai parar. Um dia alguém lá do Japão te escreve e te quer alguma coisa tua. Sim. É verdade. Então, cara, é você cavucar e você procurar as oportunidades. Gente, assim, quando eu falei que eu comecei a estagiar do segundo semestre, não foi porque era bonzinho, não. Porque eu sempre chegava e falava pra todo mundo, gente, se eu não trabalhar, não tem faculdade, não. Se eu trabalhar, não tem faculdade. Se trabalhar, não tem faculdade. Se trabalhar, não tem faculdade. Eu deixava isso claro pra todo mundo. Essa mesma professora Beth, ela falava assim, se você tem um problema, fala o problema pra todo mundo. Porque se alguém puder te ajudar... Mas se não souber que você está com problema, ninguém vai te ajudar, porque ninguém vai bater na tua porta. Mas no momento que as pessoas sabem que você está precisando, e se você martela isso, as pessoas um dia pode aparecer alguma coisa para você. Então, falar para todo mundo. Falava, tal. Você bate na porta, né, Felipe? Eu encho o saco. Às vezes, eu encho o saco, eu ligo. Teve um dos lugares que eu não passei para a entrevista, que era o lugar que eu mais queria trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Quando eu liguei pro cara depois de um tempo, depois que ele me ligou pra entrevista, eu liguei pra falar com ele. Falei, olha, eu queria saber a resposta. Desculpa, eu sei que eu tô sendo chato, eu já imagino qual seja a resposta. Ele falou, você foi a primeira pessoa que me ligou assim, insistiu pra falar. Eu queria muito trabalhar na tua empresa. Engraçado que ele encontrou comigo várias vezes, em vários eventos depois. Ele nunca mais esqueceu nem do meu nome, nem do meu sobrenome, nem do meu rosto. E ele me tratava com um respeito muito grande. Porque ele falou assim, cara, você foi honesto, você queria mesmo. Eu falei, queria. Mas tem que ser um pouco assim, ainda mais para quem não tem contato, né? Porque tem gente que às vezes chega com contatos que vem de família, de amigos, mas para quem não tem, você tem que insistir mesmo. Sim. Bater na porta e entrar. Mas o contato, ele também se sustenta até um ponto. Porque se você não apresentar aquilo, você não adianta. Você pode ser recomendado, você tá num furo atrás de furo, não adianta. Não tem nada de errado, mas eu tô dizendo, para quem não tem, você, cara, tem que insistir mesmo, tem que ser chato e ir atrás. Sim. E para procurar uma empresa grande dessas, qual o conselho que você dá? E-mail, rede social? Tudo. Insistir? Marca em rede social, insiste. Um dia aparece lá, deixa o currículo na porta, você não sabe o que vai estar acontecendo. Deixa 1, deixa 2, deixa 3, deixa 4, deixa 10 currículos, de formas diferentes, de uma forma em que ele se destaque, que tenha uma aparência interessante. Começar é difícil. Sim.
Você pode começar, só tem vaga de vendedor. Aí eu topo ser vendedor. Queria ver como é que isso funciona. Então, assim, às vezes uma porta abre a outra. Você vai chegando em determinados Não lugares. vai direto onde você quer, né? Você vai pela Você beirada. Você vai pela beirada. Sim. Você tem que ter paciência, você tem que parar pra pensar que nem tudo vai se resolver em 2, 3 anos. Não é tão simples assim. Você começou a trabalhar numa marca antes de vir ser professor, né? Sim, eu trabalhei em mais de uma. Sim. Em algum momento, quando você começou, foi questionada a sua competência? Você se sentiu muito mal? Em marcas? Quando Já! você começou como profissional. Teve uma vez que foi bizarro. Eu entrei pra fazer uma prova de roupa, eu pedi pra menina, era uma senhora, tava fazendo a prova de roupa, a gente foi até São Paulo fazer prova de roupa de vestido de festa. Aí eu falei, não, mas isso aqui, se a gente cortar no godelo, olhou sério pra mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, minha idade. Ela virou e falou assim, o que você tem de vida, eu tenho mais de profissão. Quem é você pra me ensinar? Nananana. Eu pensei que a dona do ateliê fosse brigar com ela. Que brigar. Ela ainda disse assim, ela é que manda aqui, porque ela era modelista. Gente. Aí a mas gente Eu falo aprende de a lidar. modelista, Mas- eu defendo porque modelista, se você não tem, você não tem marca. Se você mesmo não modela suas roupas para pelo Ou você menos não conhece essa fazer pessoa. sua piloto É. com excelência, acabou a sua marca. Não tem. Não. Por isso que a mulher mandava, porque ai da dona. Mas já, no início era perdeu. pior. Tanto dando aula, que eu comecei a dar aula cedo, e tanto... Porque você vê uma pessoa da tua idade te dando aula, às vezes você fica meio assim. Majoritariamente a idade da turma, você fica meio assim. Isso não significa nada, mas são desafios, mas já tive várias vezes. Gente, todo mundo tem seus momentos. Eu não sou aquela pessoa forte que chegava e peitava tudo. Já chorei muito embaixo do chuveiro. Já enchi o saco do meu pai e da minha mãe. Já disse que ia desistir de muita coisa. Já parei pra pensar em desistir. Eu sou um ser humano normal. É porque você é uma referência, então a gente... Gente, eu sou um quer ser ver humano esses normal. momentos, Já exato. pensou em desistir? É. Já. Pensou em fazer outra coisa? Já. Tem vezes que eu acordo e eu falo assim, gente, se for de uma coisa, eu vou largar tudo. Não, mas é porque você tá cansada, é porque você acordou O cedo que e tá fez cansado. você desistir de desistir? É boa. Amor pela moda. Amor pela moda, é É amor por isso. isso. Porque eu sempre parava pra pensar dizendo assim, gente, eu vou virar andarilho. Aí eu virava, gente, eu vou ver uma vitrine da Gucci. Eu não vou ter dinheiro pra comprar. Aí eu disse, tá bom, volta pra moda, porque tem que fazer isso, tem que fazer tudo. Mas eu gosto de trabalhar com moda, eu gosto muito. Eu gosto muito de... Por mim, eu falo de roupa o dia inteiro. A gente não tem dúvida. A gente Cara, tem o zero, total amor de pela zero moda, dúvida. ele aparece, assim, ele transparece pra todo mundo. E agora a gente já sabe que já vem desde cedo. Rafa, a gente tem pouco tempo. Vamos até encerrar. por conta das baterias. Mas eu acho muito legal ele falar dessa parte da faculdade, como ele veio parar aqui, se ele desejava ser professor. Isso. E se chegou aqui achando uma coisa, mas falou, não, aqui é meu E lugar. também, obviamente, isso te modificou. Ensinar modifica. Não, E com aí a gente dúvida. quer saber. Modifica a gente, pouco- que é aluno que entra aqui, sai da faculdade Pois é. de outra pessoa. Então, eu nunca tive plano de ser professor. Eu venho de uma família de professores. Meu pai virou professor depois, né? Minha mãe aí sempre foi professora. E foi muito confuso isso no início, né? Porque eu comecei substituindo uma professora que tinha sido minha professora na faculdade, ela pediu para substituir numa outra instituição. Eu falei, gente, o que esse bando de garoto vai querer ouvir de um outro garoto, que era novo? Uma experiência do quê? Aí eu falei no intercâmbio. Eu tinha feito intercâmbio, falei do intercâmbio. Aí o pessoal gostou, pediu abaixo-assinado para ir para a faculdade, para isso, para aquilo outro. Eu dei 2 aulas, gostaram. Aí, na época, a coordenadora desse curso falou comigo, eu disse que eu não tinha muito interesse, porque eu não queria, como eu iria entrar naquele quadro, como é que eu ia fazer aquilo, como é que eu ia fazer aquilo outro. Aí ela ficou assim, não, mas a gente dá um jeito, eu não me senti preparado. Aí a Estácio passou por uma modificação, o curso passou por uma modificação em 2007 e mudou a coordenação, mudou tudo, né? Não é a atual coordenadora, a Mônica, mas era outra coordenadora. E ela me chamou para vir para cá. Aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que eu faço? Me chamaram para dar aula. Falei, meu filho, eu falei assim, mãe, não sei, é muita responsabilidade, você fez isso a vida inteira. Eu não vou conseguir fazer isso, cara, não é para mim. Aí eu falei, Felipe, faz. Aí eu virei, mas tá, e como é que faz? Eu falei, você não faz, pratica. Eu falei, como é que se pratica? Praticando. Ela disse, você vai ter que entrar em sala de aula e você vai sentir. Sentir o quê?
Parece criança, né? Você vai sentir. E eu vim. Aí eu falei, mãe, não quero. Aí ela me convenceu, vai ser bom pro teu currículo. Tá. Vamos por esse ano. Então, por esse ângulo, vamos. Aí fiz aquela prova toda, né? Que é você dar aula para a parte pedagógica e tudo. Fui contratado. Comecei dando uma matéria, comecei dando aula. E a percepção que eu tinha de sala de aula era muito diferente. Eu fui melhorando. E eu não estou dizendo melhorando, eu não gosto da palavra melhorar, mas eu fui mudando como pessoa. Eu fui tendo mais empatia. Eu fui entendendo que, às vezes, uma palavra minha mal colocada, ela poderia significar alguma coisa para alguém de uma outra forma. Eu comecei a entender que não existe mas várias realidades. Que não existe mas várias verdades. E que essas verdades, às vezes, elas entram em conflito. E que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para o outro. Eu não concordo muito com aquela frase, o que sai da minha boca é minha responsabilidade, o que você ouve é sua. Não. A forma com que você interpreta, não, às vezes a forma errada de falar, a entonação, e eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu tento me colocar sempre no lugar da turma e dizer assim, gente, olha, isso não vai dar certo desse jeito, vamos mudar de outra forma, gente, eu prometi fazer isso, não vou fazer isso agora, e falo a verdade para vocês, porque tem que falar. Então, assim, isso eu acho que eu fui me tornando uma pessoa mais responsável pelo outro também. Porque eu me responsabilizo por vocês. E aí eu brinquei, né? Agora no último desfile, o pessoal daqui me perguntou do jornalismo, falou assim, mas como é que é essa sensação? Eu falei, olha, eu virei as duas coisas que eu disse que eu não ia ser na vida, pai e professor. Eu virei meio professor, né? Sou professor, e virei meio pai desse povo todo, porque quando alguém se forma, eu tenho orgulho, que eu não tenho filho, então eu não sei qual orgulho de ter um filho formado, mas eu acho que o orgulho é o mesmo quando eu olho lá em cima e falo assim, sabe? Você ama. Eu gosto. Eu acho bonito. Então você se sente realizado. Ah, muito. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de trabalhar com moda também. Um não supre o outro. São duas coisas distintas. E isso, durante muito tempo, foi uma dúvida na minha cabeça. Se um suprimir o outro. Não. São duas sensações bem distintas, assim, na minha cabeça. Aí, nisso, eu comecei achando que ia durar 1 ou 2 anos. Eu tô há 16,5. E vai continuar, né, vai Felipe? continuar. Porque Vou continuar. professor E eu como gosto. você, Eu gosto de dar aula de A verdade. gente sente. a gente percebe. Acho que a gente pode finalizar com essa pergunta aqui, que é bem bonita, que é como é que você lida com a ideia de que você é uma grande inspiração para as pessoas, para os seus alunos, eu acho, principalmente. Eu não, olha só, vai parecer muito piegas o que eu vou falar, tá? Mas eu não me vejo assim. Eu me vejo com uma outra responsabilidade. Não vou tirar a pergunta e dizer assim, não, Não, eu sei que o que você fala na frente de uma sala de aula, ela tem um impacto muito grande. Então, por isso que eu sou muito relutante, muito cheio de dedos com as palavras. Porque eu sei que às vezes elas podem, de uma certa forma, te incentivar ou te desincentivar. Eu sempre fui conhecido por dar aula nos períodos primeiros, porque eu nunca digo que o teu trabalho tá errado. Eu digo assim, olha, o teu trabalho tá legal. Mas se você mudar isso, vai ficar ótimo. Aí teve uma vez um aluno que perguntou, mas você acabou com o meu trabalho inteiro e mandou fazer outro. Eu disse, mais ou menos, mas ele vai ficar bom. Mas a ideia foi sua. Exatamente. Eu tenho que ver o lado positivo disso. Mas é uma responsabilidade. Ele tem um peso que eu levo para minha vida pessoal. Eu tomo cuidado de não dar determinadas opiniões, eu tomo cuidado com a minha vida privada, eu tomo cuidado com rede social, eu tomo cuidado com muita coisa, porque eu acho que eu posso, às vezes, invadir um espaço que não é meu. Ou influenciar de alguma forma também, né? Não sei se influenciar, mas se fazer com que aquela pessoa se sinta anulada. Entendi. Então, assim, é muito difícil. Poucas vezes foi que eu tive posicionamento público dentro de rede social como professor. É difícil. Aí você vai dizer, mas o professor tem que ter, não tem que ter. Eu estou dizendo a minha visão, essa é a visão do Felipe. Sim. Eu não estou dizendo que ele é certo ou que ele é errado. Eu só tomo cuidado porque eu sei como você vira uma referência, às vezes, e a pessoa ouve a tua história, ela quer saber como é que aquilo começou. Por isso que eu tento ser muito transparente. Eu falo, gente, minha vida nem sempre foi assim, eu nunca consegui isso. Eu consegui isso através do meu trabalho. Eu consegui isso através de dinheiro, trabalhando com moda. Por quê? Porque
a pessoa não achar que aquilo é natural pra mim, ou que aquilo foi... Por isso que eu não tenho pudor de dizer que quando eu fiz o meu intercâmbio, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi quando eu tirei... Eu já tinha passaporte, uma vez eu tinha tentado sair, mas eu não tinha conseguido. Mas eu não tenho pudor nisso, porque às vezes o aluno que tá do outro lado, que nunca saiu e às vezes ele quer, ele acha tão impossível e eu digo assim, não foi impossível pra mim. Entendeu? Às vezes parece uma realidade muito distante. E às vezes não vai ser pra você. E às vezes aquele aluno que acha aquilo super comum, de todo ano eu saio. Que bom! Que legal. Mas às vezes o sonho de ter uma marca, ou de desfilar, ou de fazer uma coisa é um sonho impossível. A gente não sabe o que tá na cabeça do outro, que só são os sonhos impossíveis de cada um. Eu, quando entro numa sala de aula, eu tenho 40, 30 pessoas diferentes na minha frente. São 30 realidades, são 40 cabeças, 40 sentenças. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Exatamente, que eu tenho que tomar cuidado. E mais um, que é o meu. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado. Então por isso que eu tomo muito cuidado para não dizer assim, eu acho esse estilista bom, eu acho não. Claro que no final das contas vocês sabem mais ou menos do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas eu não forço barra para isso. E todo mundo tem muita liberdade para falar o que sente. Que é o que eu gosto que o aluno tenha, de dizer, Felipe, eu acho isso cafona pra caramba. Mas eu acho que isso é bom. E essa é a beleza da coisa. Você não quer formar alunos iguaizinhos a você. Mas não vai ser igual a mim, porque ninguém é igual a ninguém. Perguntas? Alguém tem uma pergunta? Calma aí, a gente tem um microfone. Vamos explicar para o pessoal aqui. A gente está com uma plateia que veio assistir o podcast do nosso professor e agora a gente vai abrir para algumas perguntas da plateia. Então, como é que é a criação? A minha, né? Eu tenho que ter um tema que me inspire. Assim, normalmente vai ser um tema que envolve história e arte, né? Uma coisa que a gente estava falando de viagem, assim, eu sempre viajei para ver uma coisa, né? É sempre alguma coisa de arte, ou é um quadro específico, ou é um museu. Eu já fui para uma cidade uma vez para ver um único quadro, sem brincadeira. Uma vez eu fui para uma cidade no interior da Bélgica para ver um único quadro, que é o quadro mais roubado do mundo, foi o quadro que teve mais danificação, que Fui para ver esse quadro, porque eu queria ver esse quadro, eu queria ver esse quadro ao vivo. Então... Que foi uma história também, eu rodei a cidade inteira, eu corri de um lado pro outro, porque o quadro tava em reforma, aí tava metade no museu, e eu tive que ir pra ver a parte original, tipo, sabe, correndo. Foi uma saga. Gincana. Então, assim, tudo que eu leio, que eu paro pra pensar, vem uma coisa na minha cabeça primeiro. E aí eu começo a ver os pontos que existem nela, do tipo, pesquise quais as correlações existem entre eles. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo real, assim, por exemplo. Uma das coleções que foram mais absurdas para mim foi quando eu fiz uma coleção do Frankenstein, por exemplo. Vou dar 2 exemplos, foram 2 coleções assim. E eu li o livro, eu falei, vou ler o livro, vamos ver o que Mary Shelley tem para falar para mim. Eu disse, era 9 horas da noite, 10 horas, eu durmo cedo, sempre dormi cedo. E eu abri assim, eu disse, vou terminar isso amanhã, né? 1h da manhã eu terminando de ler o livro, porque eu queria saber o que estava acontecendo e eu sou atraído por algumas coisas que são bem específicas. Eu sou atraído por objetos de medicina, tenho fascinação por coisas médicas e principalmente objetos de tortura e de médicos antigos. Eu tenho fascinação por aquilo, porque eu fico vendo até que limite o ser humano testava o outro. Né? Então, por exemplo, a coleção do Frankenstein, eu comecei a ler o livro, era de noite, eu durmo cedo e terminei o livro, era 1h da manhã. Mas aí eu fiquei preso em algumas partes específicas, por exemplo. A parte quando ele diz assim, que ele ia juntando as partes dos corpos para fazer aquilo. Eu tenho meio que obsessão por coisa médica, por aparelho médico. Eu tenho uns negócios assim na minha cabeça que eu amo. E quanto mais estranho, quanto mais fora de padrão, melhor, né? Essa questão da beleza de fora de padrão, que é uma coisa que eu sempre gostei. E os temas, claro que eles vão acompanhar isso, que são o meu universo. E eu começo a imaginar, por exemplo, que formas que eu posso tirar dali. A primeira coisa que vem na minha cabeça é forma, que é modelagem. Como é que eu posso modificar modelagem? Como é que eu posso fazer dobra? Como é que eu posso fazer volume? Como é que eu posso botar ombro? Como é que eu posso fazer manga? O que de contexto histórico traz para mim dentro da modelagem histórica? Porque eu tenho os meus livros de modelagem do século XII até o século XIX, que eu olho o que aquilo ali me traz e eu começo a pensar na forma desses tecidos.
O tecido, da forma dessas roupas, o tecido é sempre muito o mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com algodão, porque o algodão, ele é um tecido durável, ele é um tecido que tem uma boa passagem de máquina, ele passa bem na máquina, e é um tecido que eu tenho uma intimidade muito grande, que é camisaria. Eu gosto de trabalhar com tecido de camisaria. Então eu começo fazendo isso, para depois colocar cor. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa mega colorida, eu nunca ponho cor nas minhas coleções. Por que eu não ponho cor? Porque eu trabalho com forma. Se você coloca muita informação, a forma some. E eu quero que a forma dê prioridade. Então eu sempre começo pela forma. Eu sempre começo a desenhar rascunho de forma. E eu começo a fazer geometria. Aí eu começo a botar croquis embaixo, o corpinho embaixo, e pensei, como é que eu encaixo isso no corpo humano? E fico girando o desenho, é sério mesmo. E eu falo, cara, isso aqui dá nisso, fica muito legal. Mas isso foi uma cava. Eu disse, tá, mas a cava tem que ter anatomia, tem que ter a parte das costas. Eu disse, então quando tem que ter isso aqui? Quando é que eu vou fazer o círculo? Se eu fizer o círculo assim, ele tem tanto de costa, eu vou calcular aquilo e vou chegando nas roupas que eu quero. Para depois começar a pensar em acabamento, que é a última coisa que eu mato todas as costureiras, que eu começo a fazer assim, eu quero que isso acabe do nada. Ela acabar do nada com pesa, gente. Não quero pés ponto aqui embaixo. Felipe, mas vai ficar difícil. Eu disse, mas é difícil. Aí eu Mas a vida é difícil. Eu falo exatamente isso, mas a vida é difícil, a roupa também vai ser. E tem vezes que eu me surpreendo, às vezes eu começo a modelar, quando eu faço a piloto, eu fico assim, meu Deus, essa blusa que tem um bico aqui, ela era pra ser redonda em cima. Quando virou o bico, eu falei, deu erro, mas quando eu vi o bico, eu disse, mas esse bico ficou magnífico. Eu quero o bico agora. E deixei o bico. Então, ela normalmente parte de forma. É quando eu começo a fazer desenho, e não é desenho de roupa, é desenho de forma. E encaixá-la no corpo humano, para depois ela virar tecido. Quando eu trabalho com outro tecido, aí eu tenho que pegar nesse tecido, ver qual é o caimento que ele vai ter, para começar a pensar no volume dele. Porque uma coisa que eu gosto de fazer é gastar tecido, né? Eu adoro gastar um tecido. Então a gente vai fazendo. Porque às vezes você se surpreende, porque tem coisas que eu já fiz que você não diz. Essa calça gasta 7,80 metros. 7 metros, uma calça. Eu comecei nisso, isso é gancho de calça. Eu fui desconstruindo, isso é gancho de calça das costas embaixo e embaixo. Ele torce para um lado, ela torce para o outro. E o molde disso é isso aqui, parece um negócio de árvore de Natal. São mais ou menos, eu acho que são 18 no total em cada perna. É um gasto absurdo. Você não tem encaixe disso. Então, quando você pensa na forma, depois eu aprendi a pesar comercialmente. Como é que aquilo vai virar uma roupa para ser produzida, qual é o acabamento melhor. Aí eu vou diluindo aquela minha ideia inicial depois da piloto. Mas ele sempre começa com a forma. Sempre, sempre. Eu não consigo. Às vezes vem uma cor ou outra. Quando eu começo a ler, por exemplo, quando eu fiz o Frankenstein, estava lendo o livro, eu comecei a ver cores, mas essas cores não estavam bem definidas na minha cabeça. Aí, por exemplo, tinha lá, ele morria numa aurora austral e não é a boreal. A austral tem cor diferente. Aí eu fui pesquisar quais eram as cores, porque ele não dizia. Aí eu disse, será que dali não sai cor? Então eu começo a pesquisar todo o contexto do livro para poder entender do que eu quero. Por exemplo, quando eu fiz a coleção do Basquiat, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, foi rua. Falei, eu vou falar sobre grafite, o que vai vir. E tinha um quadro dele que era heróica, só escrito heróica. E heróica era por causa de a sinfonia, acho que 2 de Beethoven, se eu não me engano. Eu fui ouvir a sinfonia inteira para entender o que o cara tinha pintado ali. Quando eu comecei a ouvir vi lógica no quadro, eu falei, gente, isso é muito louco, tem lógica. Aí você começa a entender. E é o que eu sempre digo, você não bebe da água de fulano, você bebe da mesma água. Você entende o que inspirou aquele cara a fazer aquilo, que nunca te faz copiar a coleção. Faz você parar para pensar quais são as referências que ele fez e começar a olhar para coisas que não são roupa. Claro que você vai ter roupa dentro da tua cabeça porque você tem umas obsessões. Você olha aquela coleção e você diz, gente, aí você tem aquela sensação de tipo, eu queria ter feito isso na minha vida e não fiz. E você fica com aquele ódio internalizado. Aí o que você faz com essa pessoa? Você estuda essa pessoa para saber quais são as referências dela, o que ela faz, o que você gosta dela, o que você não gosta, que é a relação que eu tenho, por exemplo, com o Alexander McQueen. Tem várias coisas que ele já fez que eu olhava e dizia assim. Eu queria ter feito isso. Aí eu comecei a ver todas as inspirações dele. Tinha taxidermia,
tecnologia, tem coisa médica, tem coisa futurista, tem coisa de mitologia, que é uma coisa que eu gosto. Então eu fui pegando as referências que ele trabalhava. Então, às vezes você vai ter um livro na minha biblioteca que é dele e outra que é do Thierry Mugler, que tem nada a ver comigo, mas a construção de corseletagem dele é simplesmente forma. Então, como é que aquele corselet vira uma gola? Como é que aquele corselet vira um punho? Que são elementos que eu trabalho. Então, eu começo sempre a explorar o que mais tem de forma. É sempre assim. Foi que coleção? Foi a coleção do Médico Monstro, no inverno. Eu estava saindo da costureira. Tinha uma costureira em Vargem Grande. E era de noite, estava um frio, eu não tinha ficado satisfeito com nenhuma das peças. Aí as peças todas estavam dentro de um saco de lixo. Porque eu estava voltando para casa de ônibus, né? Tristeza. É muito triste, que eu já passei por isso. Não, mas é porque eu péssimo. estava sem mala, sem nada. Eu botei tudo dentro de um saco grande, levei para casa e fiquei esperando no ponto de ônibus. Era por volta de meia-noite, quase. E aí tinha um riachozinho assim do lado. Tentador. Aí eu virei e falei assim, eu tenho patrocinador, mas se me roubarem essa coleção, se alguém me roubar isso, eu já sei, eu juro, eu vou dizer o caminho todo que foi pensando na minha cabeça. Assim. Eu me jogo desse riachinho, que não é longe, eu quebro uma perna, todo mundo vai ter pena de mim, vai pensar que eu passei por um assalto super violento. Não preciso apresentar essa coleção que tá um lixo, né? Que foi a coleção do Médico Monstro. Essa coleção tá um lixo. E eu não vou apresentar mais nada. E todo mundo vai acreditar nessa história. Todo mundo vai ficar feliz. Eu vou ter uma perna quebrada durante os ossos do ofício. Vida que segue. Aí eu pensei assim, Felipe, você tá louco? Mas se isso sumir no Rio? Mas isso não vai sumir, porque isso não é degradável. Juro, passava tudo isso não é degradável. Fez todo o planejamento. Aí eu passava assim, gente, não adianta mentir, não vai mentir. Aí nisso o ônibus passou. Aí eu fiz sinal e entrei. Falei, agora não vai poder ser no Rio. Mas tem a chance de eu ser assaltado daqui até aqui em casa alguém levar. Aí eu tenho que quebrar a perna. Eu cismei que eu tinha que quebrar a perna pra comprovar que eu tinha sofrido uma lesão. Eu quero esse saco preto com essa roupa que tá um lixo. Esse é o único dia que alguém andou de ônibus torcendo pra ser Aí assaltado. eu parei e falei, mas isso. Conclusão, vou resumir. Vocês às vezes tiram pra mim, mas tá horroroso. Eu falo, não tá horroroso. Você só tá com de saco cheio de ver. Aí você não acredita, porque eu já tava de saco cheio de a coleção. Aquele mesmo site que tinha me detonado numa coleção anterior disse que eu era a melhor coleção do Fashion Rio. Nessa coleção que você quase jogou no Rio. Quase jogou no Rio. E isso já aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu tava na minha primeira coleção, voltando da casa da costureira de ônibus, eu fui assaltado. No ônibus. Eu tava com metade da coleção no meu pé. E eu falando assim, leva qualquer coisa menos a saca, leva qualquer coisa menos a saca, leva qualquer coisa menos a saca. Aí tava como assim, parada sempre cheia de anel. E o cara, e as dedeiras? Eu falei assim, pode levar tudo. E a saca? Eu disse, é roupa suja. É roupa suja. Se quiser, é porque tem que lavar, moço. Tá feia a coisa aqui, mas o resto é cuidado com o que você deseja, hein? Porque você desejou esse assalto, ele não aconteceu no momento que você desejou, mas ele quase aconteceu depois. Não, ele aconteceu antes. Esse foi antes. Por isso que eu lembrei, que eu falei, se ele levasse a roupa, todo mundo ia ter agora pena. no momento mas, daquele gente, mas é ladrão porque eu tava aparecer. muito desesperado, porque eu tava achando a coleção muito feia. Porque eu já tava vendo muita coleção, eu já tava modelando a coleção muito antes. Porque começa muito antes. E eu fico sozinho olhando pra elas o dia inteiro. Porque essas roupas eram feitas no meu quarto, gente. Eu esvaziava meu quarto inteiro, botava 3, 4 máquinas de costura e botava todo mundo trabalhando dentro do meu quarto. Eu dormia num espaçozinho que era metade de uma cama de solteiro, que nem um cachorro enrolado, assim. Não tô brincando. Artista. Não era isso. Eu queria a coleção mais do que qualquer coisa. Então era o momento, eu ainda tinha idade pra fazer isso, saúde pra fazer isso. E eu fazia. Então era isso, essa é a verdade da coleção, que é pro Rio de verdade, porque eu não tava gostando da coleção. Você imagina? Foi elogiada. Foi. Isso é bom pra gente ver que realmente... Mas, gente, o que vocês passam, eu passo. Exato, exatamente. Sei. Agora, pra finalizar, a gente vai fazer um rápido ping-pong. Pode ser? Pode. Então vamos lá, um filme. Gente, tem vários. Tem vários. Mas assim, que marcou a minha vida seriamente...
O último, eu vou dizer o último que marcou muito sério a minha vida, A Garota Dinamarquesa. Marcou muito a minha vida. Eu fiz uma viagem por causa desse filme. Eu fui à cidade, eu fui ao túmulo dela. Eu fui ao túmulo da Lili Elbe. Eu tenho foto do lado do túmulo de verdade. Eu fiquei um tempão, fui pra Dresden só pra isso. Essa história é séria. Eu acho que é legal porque eu fui e agradeci. Chorei, agradeci. E fui embora. Então, foi um filme que marcou muito a minha vida. E a moda é muito forte, né? Eu lembro que a primeira cena do filme em que ela se vê como mulher é só meia calça e o sapato. Sim. É muito legal. Sim, foi um filme que me deixou muito marcado, assim, na minha cabeça. Mas tem outros que eu já assisti, que vão de filmes desde bobos até muito filmes mais complexos, tá? Não é só filme cabeça, não. Teve filmes, às vezes, assim, muito bobos. Tipo, Mágico de Oz é um dos filmes. É uns filmes, assim, que... A Noviça Rebelde. Eu acho lindo aquele filme, a plástica do filme. O filme, pra mim, ele tem vários motivos, ou a história ou a plástica. Então, normalmente eu gosto de diretor. Então, tem alguns diretores, assim, que eu sou apaixonado pelas histórias. Eu acho as histórias sem pé nem cabeça, mas dane-se, é divertido. Como a vida. Sim. Sem pé nem cabeça, mas é divertido. É divertido. E música? Música de tudo. Tudo que você possa imaginar. Assim, tudo não, mentira. Não ouço samba, muito, só Roberta Sá. Eu não tenho nem cara de quem gosta de Roberta Sá, mas eu adoro Roberta Sá. Mas, assim, pagode não dá. Apesar de eu ser casado com o Robson, que ama pagode, mas não dá. Não é muito minha praia. A funk também não é muito minha cara, mas o resto, música pop, eu gosto muito. Marcou muito? Tem sempre. Tem muita música dos anos 80 que marcou, mas a última... Eu acho que é mais a letra, essa música meio sou eu. Sweet Nothing, da Florence. E tem duas que eu não posso ouvir, que eu choro sempre. Paulo e Bebeto, cantado pela Gal Costa. Eles se amaram de qualquer maneira de amor, vale a pena. Essa música eu não posso ouvir. E no Recreio, cantado pela Cássia Eller. Essa música eu também não posso ouvir, não, eu choro. Mas chora pela letra, chora Eu choro pela letra, que era a letra que seria do meu casamento. Que é muito bonito quando ela diz, né? Então... Viu? E você lembra da música? Tinha no seu desfile a música que você colocou pra sua roupa? Você escolhia, não, no seu TCC? Teve no meu TCC. Foi It's So So Quiet, da Björk. Que é uma música que ela pede silêncio e grita. Aí, como o tema era sobre falta de realidade, eu achei essa música perfeita, mas não tinha a minha música. Não sei se na minha época a música seria essa, mas hoje eu acho que eu escolheria, se eu tivesse que escolher, Bohemian Rhapsody, do Queen. Que foi uma música que foi lançada, ninguém acreditou na música e depois ela estourou para fazer sucesso. Porque é uma música muito esquisita, que ninguém entende a música até hoje. E um livro? Livro... Tem um livro que foi acho que um livro que mais marcou a minha vida quando eu era criança. Eu li isso quando eu era criança, gente. Eu li isso, eu tinha 13 anos, eu li a Retrato de Dorian Gray. E é o meu próximo na lista. Eu li o Retrato de Dorian Gray. E aquilo me marcou durante muito tempo, contando que eu nunca consegui fazer uma coleção do Oscar Wilde por conta disso. Eu nunca consegui, porque aquilo ficou muito forte na minha cabeça. A imagem daquele homem que vende a alma por quadro. E eu, como sempre tive negócio com envelhecer, eu falei assim, gente, será que isso é possível mesmo? Então, essa historinha, ela ficou muito tempo na minha cabeça. Ela foi uma história que perdurou, assim, anos na minha cabeça. Mas anos mesmo, assim, tipo, um papo de 20 anos. Gente, tanto que você nem conseguiu fazer a coleção. Não. Eu ainda não consegui formatar o Oscar Wilde direito na minha cabeça. É engraçado isso. Acho que a admiração é tão grande que, às vezes, eu não opto por trabalhar com essa pessoa. Tem vários temas que eu tenho na mão que eu não consigo trabalhar. Ele, Joana d'Arc. Tem umas coisas que são muito pesadas na minha cabeça que eu tenho que digerir ainda. Eu tenho que achar o veio para poder falar dela. Um quadro. Quadro? Tem um que eu nunca vi e que eu quero ver. Mas eu já fui para vê-lo, que é o retrato de Adele Bloch-Bauer 2. Ele está em Nova York, só que a sua persona não grata nos Estados Unidos foi pintado pelo Klimt. Mas tem um quadro que marcou muito a minha vida. O retrato do Dr. Cachet, do Van Gogh. Eu estava numa exposição chamada Melancolia. E eu queria muito ver. Eu fui num museu d'Orsay para ver esse quadro. E eu sempre tive essa imagem do Van Gogh na minha cabeça.
e o quadro tava fora, fica aquele buraco assim, temporariamente em exposição. Eu falei, cara, que ódio, eu tô em Paris, eu não vou. Aí fui na exposição chamada Melancolia. Aí o último quadro era o quadro dele. Eu sentei no chão e chorei. Já chorei na frente de um monte de quadro. Chorei na frente, cara, vários, mas vários. E um outro é Adoração do Cordeiro, que eu tava tentando lembrar. Adoração do Cordeiro, esse quadro, dos irmãos Van Eyck, que ele é um quadro que não tem data, assim ninguém diz quando ele foi feito, mas eu já vi muita coisa, é difícil dizer um. Tem vários que marcam, pelo menos a minha cabeça, assim, quando eu penso, porque... Não sei nem se daqui a pouco eu vou dizer os mesmos que eu acabei de dizer, mas foram histórias que vieram na minha cabeça nesse momento. Mas o da Adele Bloch-Bauer porque eu ainda não vi. Mas, por exemplo, do Clint teve um que eu vi que eu queria muito, que é Judite 1, Judite 2. É lindo esse quadro é lindo, é pequenininho, mas é a coisa mais linda do mundo, o quadro. Uma boa eu fiquei meia hora. Você passar os quadros pra gente. Eu fiquei meia hora, eu fiquei 30 minutos. Eu fiquei 30 minutos na frente dele, eu fiquei olhando pra ele. Falei, você tem que estar muito fora de si pra pintar um negócio desse, tem que ser uma coisa muito sua. E um que, assim, sonho de consumo, se fosse comprar Basquiat, eu queria um quadro de Basquiat, e queria um da Adriana Varejão. Eu sou alucinado pela Adriana Varejão, mas eu sou alucinado num nível que eu acho que nem ela, acho que se ela soubesse, ela me daria um. Aquele assim, joguei a lambi o selo. Adriana. Eu lambi o selo. Não, brincadeira, mas é sério, se eu pudesse, eu comprava um dele e um dela. E um designer? Um ou mais? Tem vários. Tem quem me chamou pra moda, tem o Yamamoto, tem Comme des Garçons, Margiela é uma paixão que eu tenho, assim, absurda. O McQueen, Dior não, mas Balenciaga, sim. Vionnet, tentando lembrar, Poiré, tem o Galliano, apesar da monte de besteira que esse homem fez. Trabalho, né? Não, mas ele fez muita besteira e às vezes é difícil separar mesmo, mas eu acho que ele se destruiu, mas enfim. Se você tivesse que escolher um para ou você ser o sucessor ou você ser o assistente, assim, para você estar perto, ali vendo trabalhar. Não sou sucessor nenhum deles. Não, mas vendo trabalhar ali perto, tal, ser assistente. Ou a Vionnet ou o Margiela. Porque eu acho que ela seria sistemática. Aí eu acho que eu ia ter um pouco menos de ordem. Ou o Balenciaga, que ele também precisa ser bem sistemático. Que isso eu preciso ter alguém assim. Eu não posso ter muito caos, não, porque eu começo a ficar nervoso. Não é isso, não. Eu preciso de alguém que justamente consiga ir desenvolvendo por etapas e que não seja aquela coisa assim, vamos fazer e vamos não sei o quê. E o Margiela, talvez. Eu acho que eu gostaria de conhecer o Margiela. Mas eu sempre disse quando eu era mais novo que o meu sonho era tomar um chá com a Yamamoto numa tarde, ficar assim conversando. E Yamamoto, e aí? Me conta. Me fala da vida, me fala um pouco sobre você. Me fala um pouco sobre o que você faz. Pra fechar, eu vou te perguntar uma coisa que eu já sei. Um lugar, e eu sei que você vai responder que é a Estácio junto com a gente. Mentira, que você vai falar. Um lugar. Tem vários lugares, acho que um lugar é pouco. Acho que tem vários. Eu digo que, assim, eu vou responder, eu não vou ser evasivo, mas eu digo que se eu tivesse um poder, eu teria ser o teletransporte, eu queria ver vários lugares ao mesmo tempo. Mas que eu já pisei, que eu já estive ou que eu tenho vontade? Um lugar. No mundo. Pode ser que você viu num quadro, que você queira, que você ou já que você esteve. Gostou muito e quer voltar, ou gostaria de morar nesse lugar. Um lugar pode ser uma pessoa. Hã? O lugar pode ser uma pessoa. Não, lugar é sempre a minha casa. A minha casa, eu não gosto de dormir fora de casa, eu não gosto de fazer nada, lugar, mas se você viaja em alguma coisa, sem morar, onde eu gostaria de morar, na Espanha. Adorei o país. E uma cidade que mexeu comigo e sempre mexeu com a minha cabeça foi Antuérpia, porque eu queria ter feito faculdade lá. E quando eu conheci Antuérpia foi muito louco, porque é uma cidade muito pequenininha, mas não que seja o lugar mais especial do mundo, mas foi um lugar que eu realizei um sonho muito grande, porque desde que eu entrei na faculdade eu ouvia falar de Antuérpia e não sabia se eu ia conhecer um dia. Quando eu conheci, foi uma realização de um sonho danado, assim. Eu tenho um vídeo que eu tô na frente da estrada principal, eu choro. Eu choro demais.
Mas eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque era a realização de um sonho real, assim. E eu tava vindo de uma fase meio complicada de vida. Então eu fui pra lá e disse assim, vamos ver o que vai dar dessa viagem. Eu não tava apostando nada. Quando eu cheguei lá, milhões. Ainda tem um sonho assim, muito... Ah, de viajar? Não, um sonho seu que você ainda não realizou e que você gostaria? Honestamente, viajar o mundo todo. Esse é muito fácil de responder. Eu queria conhecer quase todos os países. Eu tenho uma fascinação por ver culturas e povos Esse você e vai tudo. fazer. Esse tá Não, bem mas é assim, acessível. não tá não, Tá, amada. amado. Viajar o mundo todo não, mas eu Faz tenho muita vaquinha, coisa. agora você tem um monte de gente pra ajudar na vaquinha, ó. Mas eu tenho muita curiosidade de ver como as pessoas vivem. Eu tenho muita curiosidade, eu adoro ver. Eu adoro ver cidade pequena. Que aí você vê literalmente como é o dia a dia daquela Menos pessoa. turístico. É, eu adoro. Então, eu adoraria ficar andando assim. Pra pelo conhecer mundo. as pessoas. Pra conhecer a pessoa, Então, pra esse conhecer final pra casa. fazer link com o início, que você disse que gosta de estudar o ser humano. Sim, É. porque eu gosto de ver pessoas. Apesar de eu não ter paciência com pessoas, eu dou aula e você estudo tem. pessoas. Você tem paciência. É porque eu sei lá, é controverso, que nem diz meu terapeuta é controverso. Eu sou uma pessoa controversa. Sim. Ah. Gente, acabamos. Esse foi o nosso podcast. A gente não sabe quanto tempo tá esse vídeo, mas se tiver um pouco longo é porque a gente tá com o Felipe aqui na nossa frente. A gente quis sugar o máximo possível. A gente tem tanta admiração, tantos sentimentos bons por ele. É isso. Eu tenho muita coisa a perguntar, mas não vai Muita ser coisa pra possível. perguntar, A gente deixa exato. pro próximo semestre. Eu acho que agora ele topa fazer outro. É. Muito obrigado a todos que assistiram e sigam a gente também nas redes sociais, no nosso Instagram, designdemoda.tj. A gente também está no TikTok e, claro, aqui no YouTube. Obrigada. Tchau, tchau.